Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é muito importante, muito legal, fique atento a ela, não é? Uma aula que serve até para o seu dia a dia. Vamos observar uma cena do cotidiano de quem gosta de peixinhos. Dá uma olhadinha lá. Então você tem um aquário com seu lindo Cleo ali, né? Com seu peixinho maravilhoso. De repente o Cleo está meio assim, chateadinho. Você fala, será que a acidez da água desse aquário está adequada, não é? Então você pega um potinho, retira uma amostrinha dessa água e depois pinga lá umas gotinhas de algo chamado de indicador, uma substância que você compra no comércio, e pela cor da solução, você vai conseguir saber a acidez, o pH, não é, da água do aquário do seu peixinho querido. Então nós vamos tentar mostrar como acontece isso, como é que se mede o pH, como é que surgiram essas coisas todas, não é? Nós vamos começar assim, olha, essa história de pH surge de um caso particular de equilíbrio, o equilíbrio iônico da água. Então, equilíbrio é aqueles processos reversíveis. Iônico é porque é um equilíbrio que aparecem íons. E da água, porque é água, não é? Então, vamos olhar o quadro e vamos, na linguagem mais química, ver como é que isso é. Então, tá lá, equilíbrio iônico da água. Então, é possível que a água, não é, sofra uma ionização. É lógico que isso é muito pequenininho, a quantidade de íons é extremamente pequena, mas existem. Então, você tem a molécula de água sofrendo essa ionização, liberando o cátion H+, e o ânion OH-. Isso estabelece um equilíbrio. E como qualquer equilíbrio, tem aquela constante de equilíbrio, que nesse caso é Kw, porque água em inglês lá se diz water, não é? Então lembra que K, esse constante de equilíbrio, era a concentração do produto sobre a dos reagentes. No caso aqui, então, ficaria a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. A água é um líquido, a sua concentração é praticamente constante, não entra na expressão do Kw, já está embutido no valor do Kw. Então esse Kw é chamado de produto iônico da água, produto dos íons que eu tenho na água. Então se você observar a próxima tela, não é? A 25 graus, o que se observa é que na água pura, a quantidade de H+ é igual a de OH-. A ionização é de 1 mol para 1 mol. E se você medir essa concentração de H+ e de OH- da água a 25 graus, você vai encontrar a concentração 10⁻⁷ mols por litro. Se eu substituir esse valor na expressão do Kw, então o Kw é uma constante, não é? Então nós vamos ter concentração de H+ vezes a de OH-, 10⁻⁷ vezes 10⁻⁷, dando 10⁻14. Então o Kw, produto iônico da água, sempre que eu estiver a 25 graus, vai valer 10⁻14. Lembra que, como qualquer K, qualquer constante de equilíbrio, ele só varia com a temperatura. Nós vamos agora, então, ver os 3 tipos de soluções que existem na natureza. Eu tenho soluções neutras, ácidas e básicas. A gente vai ver o que acontece com a concentração de H+ e de OH- nessas soluções. Então, vamos observar as telas que vão indicar essas concentrações para a gente. Então, quando eu tenho água pura ou uma solução que é chamada de neutra, não é? A 25 graus, lembra que tudo que a gente for definir nessa aula está ocorrendo a 25 graus. Então, nessa água pura, como nós já tínhamos até comentado, a concentração de H+ e de OH- é igual a 10⁻⁷. Já se eu tiver uma solução ácida, o que vai acontecer numa solução ácida? A quantidade de H+ é maior que a de OH-, tem mais H+ do que OH-. Então, a concentração de H+ fica maior do que 10⁻⁷ e a de OH- fica menor que 10⁻⁷. Já numa solução básica, também a 25 graus, numa solução básica o que você tem são íons OH-. Então a quantidade de OH- é maior que 10⁻⁷ e a de H+ é menor que 10⁻⁷. Não se esqueça que a gente está usando esse referencial 10⁻⁷, que é a quantidade que eu tenho quando a água está neutra, quando eu tenho uma solução neutra. Então esse é o referencial. Então 10⁻⁷, ela é neutra. Maior e menor, daí tem a solução ácida e a solução básica. Bom, então imagine agora, nós conhecemos os 3 tipos de solução. Então imagina que você tem um sítio maravilhoso, uma piscina belíssima, e você chega para o seu José, o seu caseiro, e fala, olha, seu José, nós precisamos manter a concentração hidrogeniônica na água da piscina na ordem de 10⁻² mols por litro. Fala, nossa, tá louca esse caseiro, né? O que está acontecendo? Quer dizer, as pessoas comuns não conseguem entender muito bem essa linguagem toda formal, concentração hidrogeniônica na ordem de 10⁻² e tal. As pessoas se atrapalham com isso. E para os químicos, então, o papel deles, né, é tentar melhorar, ajudar isso. Então o que a gente vai tentar fazer agora é isso, melhorar esses valores para que as pessoas comuns consigam trabalhar com a acidez, com a alcalinidade dos meios sem precisar fazer um curso de química, não é? Então nós vamos ver na tela o que os químicos fizeram para solucionar esses probleminhas, não é? Então nós temos ali o Kw, que é o produto iônico da água. Então a união de matemáticos e químicos, não é,
boa coisa para você não vai sobrar, mas olha o que eles fizeram para tentar melhorar as coisas, não é? Então o KW valia 10 a menos 14. A concentração de H+, ou H-, esse número era muito feio. Então os químicos com matemática, o que a gente pode fazer para melhorar esse número? É ter uma coisa mais agradável. Putz, aplica o log. Os alunos ficam malucos, falam, nossa, log, ai meu Deus. Mas enfim, colocamos o log. Você se lembra que log, quando é produto, vai virar soma, não é? Bom, daí colocaram um log. Daí falaram assim, putz, mas só log? Se você pega o log de 10 a menos 14, isso daria menos 14, né? Você pega esse expoente, põe lá para frente, tal, você aprende isso na matemática lá com o Enzo. Então o que acontece? Esse menos 14 ele não está legal. Ah, vamos melhorar um pouquinho mais. Ah, então multiplica por menos 1. Sabe que a matemática tem o dom, né? Então multiplicamos tudo por menos 1. Então olha como ficou melhor agora. Olha a próxima tela. Então esse menos log de 10 a menos 14 vai virar o quê? 14. Né? E esse menos log, para nós na química, vai se associar a essa letrinha P de um potencial. Esse menos log não vai nos dar nenhum valor real de nada. É um potencial, uma tendência. Então ficou 14, estava lá o menos log de H+, virou pH, olha que coisa linda. E o menos log de OH- virou esse POH. Então na próxima tela você vê o seguinte, pH, olha o nome feinho do menino, hein? Potencial hidrogeniônico, não é? Então esse pH é o potencial, o P de potencial de hidrogênios que eu tenho lá, de concentração de cátion H+. Então o pH é menos log da concentração de H+. E na próxima tela, nós temos o potencial hidroxiliônico, que é o POH. Quer dizer, MED tem a ver com a concentração do íon OH-. Então, o POH é o menos log de OH-. Agora nós vamos voltar para aquelas soluções que nós tínhamos, solução neutra, ácida e básica, e aplicar isso, esse pH que nós acabamos de criar, ver se melhorou um pouquinho para as pessoas comuns. Então, voltar para cada uma daquelas soluções. Então, quando eu tenho água pura ou uma solução neutra, sempre a 25 graus, o H+ era igual ao H-, igual a 10 a menos 7. Agora, aplicando menos log, né, menos log de 10 a menos 7, vai nos dar 7. Então, uma solução pura, água pura ou uma solução neutra, sempre que estiver a 25 graus, terá pH e POH igual a 7. Na próxima tela, a gente vê uma solução ácida. Então, o que nós tínhamos na solução ácida? A concentração de H+ era maior que 10 a menos 7. Vamos pensar só nisso um pouquinho para não ficar muito confuso. Pensa num número maior que 10 a menos 7. Não poderia ser, por exemplo, 10 a menos 2. Se você pegar e aplicar o menos log de 10 a menos 2 daria 2. 2 é menor do que 7. Então, numa solução ácida, o pH fica menor que 7. Se a soma de pH e POH tem que dar sempre 14, o POH, por sua vez, fica maior que 7. Já numa solução básica, o que nós vamos ter? A concentração de H+ fica menor que 10 a menos 7 e o que aumenta é a de OH-. Então pense num número lá, OH- maior que 10 a menos 7. Poderia ser 10 a menos 5, por exemplo. Então se eu fizer o menos log de 10 a menos 5, vai me dar 5. Então o POH fica menor que 7. Consequentemente o pH fica maior do que 7. Só que isso parece meio tumultuado, maior, menor, maior. Vamos tentar fazer um quadro e colocar todas essas informações nesse único quadro para tentar facilitar a sua imaginação aí. Então, olha. Então, nós temos uma escala que é de pH e a de POH. Essas escalas, ambas, né, variam de 0 a 14 quando se está a 25 graus. Então, quando se tem o pH 7, o POH também vale 7 e nós temos uma solução neutra, a água pura. Quando o pH é 0, só para vocês sintonizando o que está acontecendo aí, olha. O pH é 0, olha na escala embaixo, o POH é 14. Se você observar, a soma sempre dá 14. Se o pH é 1, o POH é 13, pH 2, o POH é 12. Então, pH de 0 a 7, nós temos uma solução ácida. Quando ele é exatamente 7, é neutra. E se o pH for maior do que 7, uma solução básica. É lógico que nos exercícios trabalha mais com a escala de pH, não é? A POH também aparece, mas para as pessoas comuns é mais o pH que se comenta. Então, se você aumentar o pH, aumenta a alcalinidade. Se você diminuir o pH, aumenta a acidez. Então, uma solução ela é mais ácida quanto menor for o seu pH. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Alguns vestibulares eles cobram dos alunos a noção do que é um indicador, da cor de alguns indicadores. Então, olha como o nome está dizendo. Indicador serve para indicar alguma coisa. Indicador ácido e base é um indicador que vai ter uma cor diferente em meio ácido, uma cor diferente em meio alcalino. Então, com a corzinha dele, eu sei se o meio é alcalino ou se é ácido. Então, nós vamos mostrar dois indicadores bem importantes, que são a fenolftaleína e o papel de tornassol,
que é importante você lembrar para o seu vestibular. Então vamos lá, uma demonstração. Bom, então agora nós vamos ver aquela demonstração. Nós temos aqui soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, e o ácido clorídrico, né? Então uma solução alcalina é uma solução ácida. O objetivo dessa brincadeira aqui é você lembrar a cor do indicador fenolftaleína em cada um desses meios. Então nós vamos pegar uma gotinha de fenolftaleína e vamos pôr aqui no ácido. Você fala, nossa, não aconteceu nada. Muda de cor, porque em meio ácido a fenolftaleína é incolor. Agora, se eu gotejar aqui na base, vamos pegar mais um pouquinho, não precisaria tanto, mas olha só. Se eu gotejar aqui na base, já fica rosa. Vamos dar uma agitadinha aqui, olha, só para você ver. Então a fenolftaleína em meio básico, ela é rosa. Alguns lugares falam vermelho, não é? Mas é rosa. E em meio ácido ela é incolor. Bom, então agora nós vamos ver o papel de tornassol ou tornassol, que cor que ele assume em meio ácido ou em meio básico. Novamente nós temos aqui alcalino, né, o NaOH, e aqui o meio ácido com ácido clorídrico. Então o tornassol você encontra no comércio com as cores azul e rosa, né? Então olha, papel de tornassol ou tornassol em meio ácido, ele fica rosa. Não é isso? Agora vamos lá pegar o outro. Bom, agora nós vamos ver o tornassol em meio alcalino, não é? Então, mergulhando o papel de tornassol em meio alcalino, ele fica azul. Então, em meio ácido ele é rosa e em meio básico ele é azul. Então, agora vamos voltar para a nossa aula. Vamos para um exercício agora. Com ou sem açúcar, o cafezinho é consumido por milhões de brasileiros. Sabendo-se que nesse cafezinho a concentração molar, ou pode ser em mol por litro, de íons H+, é na ordem de 10 a menos 5 mols por litro. O seu pOH a 25 graus e o caráter desse meio são respectivamente. Então aí vem as alternativas. Então lembra que ele falou do pOH. Então o pOH é 7, é neutro, é 9, é básico, então tem as alternativas possíveis aí. Vamos resolver e depois a gente volta para as alternativas. No exercício ele comenta lá no enunciado que a concentração do íon H+, é 10 a menos 5. Então se eu tenho a concentração de H+, dá para eu calcular o pH. pH é o menos log dessa concentração. Então substituo menos log de 10 a menos 5, 5. Agora, ele exercício pedia o pOH. Então se nós olharmos a próxima tela, lembrando que pH mais pOH tem que dar 14. Então se o pH vale 5, o pOH vale 9. Então pOH 9 caracteriza uma solução ácida a 25 graus. Então a respostinha é a letra E. pOH 9, solução ácida. Bom, então espero que vocês tenham gostado das nossas experiências, nossa brilhante aulinha de pH aqui. Façam bastante exercício, uma matéria que é bastante abordada nos vestibulares, e até a próxima aula. Olá, amiguinho. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, né? Nesse mundo moderno, é impossível você viver sem pilhas, sem baterias, alumínio anodizado, uma série de coisas no mundo moderno envolvem a química. Então, nessa e na próxima aula, nós vamos tratar de pilha e de eletrólise. Vamos dar uma olhadinha num quadro, como é que é isso, o que é pilha, o que é eletrólise, com uma visão mais química, não é? Eu tenho energia química armazenada nas substâncias, ligações, as interações do próprio átomo. E eu posso transformar essa energia química em energia elétrica e vice-versa. Quando eu tenho energia química se convertendo em energia elétrica, nós temos uma pilha. Lembra do seu rádio, você coloca a pilha no lugar, você não tem uma mini hidroelétrica dentro da pilha, são substâncias químicas que estão gerando energia elétrica. Um processo espontâneo, né? Você põe a pilha e o rádio funciona naturalmente. Quando a energia elétrica atravessar um sistema, vai provocar uma reação química, nós vamos ter a eletrólise, que vai ser um processo não espontâneo, o oposto da pilha. Hoje o nosso tema são as pilhas. E antes de falar delas propriamente dito, eu preciso falar de reações de óxido-redução. Você se lembra, já tivemos aulinha de reação de óxido-redução? São reações que acontecem com troca de elétrons, né? Alguém doando, oxidando, alguém recebendo, reduzindo. Nós vamos fazer agora um experimento para mostrar essas reações, ilustrar bem o que são essas reações de deslocamento, reações de simples troca, reações de óxido-redução, que nós vamos precisar usar nas nossas pilhas. Então vamos ao experimento. O objetivo desse experimento é mostrar a reatividade, comparar a reatividade entre zinco e cobre. Então nesse primeiro potinho nós temos aqui o íon zinco.
Eu pego uma lâmina de cobre e vou mergulhar aqui e vamos ver se o cobre consegue reagir com esse íon zinco que está na solução. Você vê que nada acontece, não é? Quer dizer, não há reação. O zinco não consegue ser deslocado pelo cobre. Agora vamos fazer o contrário. Nós temos aqui a solução azul, que caracteriza o íon cobre. E agora o zinco, essa lâmina metálica é feita de zinco, ela vai disputar o lugar do cobre que está na solução. Então, vamos ver se a reação ocorre. Então, só para você perceber como já ficou escuro ali, quer dizer, alguma coisa nova está sendo formada ali. Bom, agora passou um tempinho, não é? Nós vamos ver o que aconteceu aqui mais de perto. Então, não sei se você já consegue perceber, não é? Há uma deposição de íon, de cobre metálico. Não sei se você consegue ver a pontinha aqui um pouquinho avermelhada, não é? Daí o que acontece? Então nós vamos fazer o seguinte, passando a mão aqui, olha, você vê que é só uma camada superficial que nós temos aqui. Então a reação ocorre, essa lâmina de zinco, não é? Ela consegue reduzir o cobre. Então isso está na minha mão, é cobre metálico. Lógico que não vai se formar um fio de cobre aqui, não é? Mas é o cobre metálico. Então nós estamos provando que o zinco é mais reativo que o cobre, ele consegue deslocar o cobre. Bom, nós não conseguimos enxergar os íons que estão na solução. Então você viu a experimentação, você viu que formou cobre metálico. Mas para você entender melhor o que acontece lá interiormente com os íons, nós vamos fazer uma tela para você observar isso. Então você observa ali que estava a barra de zinco mergulhada numa solução de íon cobre. Então o zinco oxida, não é? Forma zinco 2+, isso você não consegue perceber, é muito sutil, não é? Agora o que você percebe bem é o cobre que estava na solução, que era a cor azul, ele sofre uma redução, volta a ser cobre metálico, cobre zero, que é aquilo que nós vimos no nosso dedinho lá depositado. O que ocorreu foi essa troca de elétrons, o zinco dando elétrons, o cobre recebendo. Então se você observar a próxima tela, nós temos a reação química que ocorreu ali. Então nós temos o zinco sólido, uma barra metálica com NOx com a carga zero, o íon cobre 2+, nadando em solução, carga 2+, o que nós temos no lado do produto? O zinco 2+, e o cobre metálico. Então o zinco foi de 0 para +2, oxidou, doou elétrons. Doou para quem? Para o cobre. O cobre vai lá, recebe elétrons, então sua carga foi de 2 para 0. Então nós percebemos com essa reação que o zinco é mais reativo, tem mais vontade de oxidar do que o cobre. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, organizar alguns elementos na sua fila de reatividade. Então vários experimentos desses são feitos e se construiu essa fila de reatividade. Então nós temos ali os metais alcalinos terrosos, o alumínio, zinco, ferro e chumbo, são chamados de metais não nobres. O hidrogênio não é metal, mas às vezes o ácido, né, libera H+, então o hidrogênio estaria disputando com esses metais a reatividade. E cobre, prata, platina e ouro seriam chamados de metais nobres, menos reativos que o hidrogênio. Então, quando eu caminho em direção ao ouro, diminui a reatividade desses metais. Quer dizer, a capacidade de perder elétron fica menor. Quem gosta muito de dar é o sódio. Quem tem mais facilidade em dar são os alcalinos. Ouro, os metais nobres, têm menor facilidade em dar, maior facilidade em receber. Bom, o que nós vamos fazer com essas coisas todas é tentar montar uma pilha, não é? Nós vamos montar uma pilha clássica, que é a pilha de Daniel. A primeira pilha construída foi de Alessandro Volta, o italiano. O nome pilha vem justamente que ele foi empilhando barras metálicas, não é? Agora nós vamos estudar uma pilha que é clássica, como eu disse, que é a pilha de Daniel, uma pilha feita de zinco e de cobre, que são essas substâncias que nós acabamos de trabalhar aqui. Se você parar um pouquinho para pensar, nós dissemos assim, ó, pilha, nós temos uma reação química se convertendo em energia elétrica. O que é essa energia elétrica? É um fluxo ordenado de elétrons. Então, essa reação que nós acabamos de fazer aqui, nós acabamos de dizer, olha, o zinco deu elétrons para o cobre. Só que esse fluxo de elétrons que existia ali, eu não aproveitei. Né? Quer dizer, ele aconteceu ali naquela superfície do zinco com o cobre. Agora, o que é montar essa pilha? É tentar aproveitar esse fluxo de elétrons. Então, uma pilha nada mais é do que uma dessas reações de óxido-redução montada com uma aparelhagem que aproveitamos o fluxo de elétrons. Então, vamos ver como é que a gente vai montar uma pilha. Bom, primeiro nós precisamos construir os eletrodos. Então, com uma pilha de Daniel, pilha de zinco e cobre, vamos à construção dos eletrodos de zinco e de cobre. Então, o eletrodo de zinco,
nada mais é do que uma barra metálica de zinco mergulhada numa solução do seu próprio íon. Então, quando esse eletrodo está sozinho, isolado, você tem esse sistema aí, esse sistema em equilíbrio. Tem zinco 0, né, que é a barra metálica, e tem ali o zinco 2+ em solução, estabelecendo esse equilíbrio. Zinco 2+, mais 2 elétrons, zinco 0. E o eletrodo de cobre, você tem também uma barra de cobre mergulhada numa solução do seu próprio íon, e também estabelecendo esse equilíbrio. Agora, o que a gente vai fazer com esses eletrodos é montar a pilha. Vamos observar a próxima tela. Então, nós temos aí a montagem de uma pilha, uma montagem clássica, né? Os dois eletrodos, o de zinco e o de cobre. Eu preciso conectar esses metais, então tem um fio condutor conectando o zinco ao cobre, não é? Um fio externo. Essa ponte salina é para que haja um equilíbrio dos íons nas soluções. Depois a gente vai entender um pouco melhor isso. Então, a hora que você conectar, não é, o zinco ao cobre, o que acontece? O zinco é mais reativo, tem mais vontade de doar elétrons do que o cobre. Então, na hora que você conectar, vão sair elétrons do zinco, passando pelo fio e chegando lá no eletrodo de cobre, o que vai fazer a lâmpadazinha acender, né, que é basicamente a pilha. Agora nós vamos assim para a parte mais teórica dessa história e vamos ver a reação que vai acontecer. Depois nós voltamos para esse desenho para entender melhor, mas vamos para a teoria. Então nós temos assim, olha, o zinco, que era 0, sólido, vai se transformar em zinco 2+, mais 2 elétrons. Então ele está oxidando. Essa reação de oxidação acontece no eletrodo, que é chamado de ânodo ou anodo. Já o cobre 2+, que estava em meio aquoso, ele vai receber esses 2 elétrons que veio pelo fio e vai virar cobre 0. Então uma reação de redução acontece no eletrodo chamado de cátodo. Então ânodo é o eletrodo onde acontece a oxidação. Cátodo vai catar, vai receber os elétrons. Então é o eletrodo onde acontece a redução. Somando as reações, não é? Você cancela os elétrons, sempre o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Cancelei os elétrons e tenho a equação global. Então o zinco oxida, o cobre reduz. Como é que eu posso, de uma maneira mais formal, representar essa pilha, não é? Então, normalmente você pode representar colocando primeiro o elemento que oxida. Então você vê o zinco 0 vai para zinco 2+, então aquilo está retratando, não é, o que acontece no primeiro eletrodo ali. Essas duas barrinhas para diferenciar os eletrodos, e no outro eletrodo o cobre 2+ foi para cobre 0. Então na hora de representar a pilha, primeiro o elemento que oxida, depois aquele que reduz. Vamos voltar para aquele desenho inicial e ver o que aconteceu melhor, não é? Entender melhor o que está acontecendo com a nossa pilha. Então o que acontece? O zinco que estava oxidando está derramando nessa solução íons zincos 2+. Então começa a aumentar a concentração de zinco 2+ dessa potinha. O elétron caminhou para o outro lado, chegou naquela barra de cobre e começa a atrair o íon cobre que está na solução. Então a barra de zinco que oxida, a massa dela começa a diminuir. A barra de cobre que reduz começa a depositar o cobre, a massa aumenta. Como de um lado, onde você tem lá o ânodo, não é? O eletrodo de zinco, você tem uma grande concentração de íons positivos, os íons que estão na ponte salina começam a migrar para equilibrar essa concentração de íons. Então, onde tem muito positivo, os ânions começam a descer ali. Do outro lado, você está tirando o íon cobre, começa a ficar uma solução com carga negativa. Então, os íons de carga positiva começam a migrar para equilibrar. Então, é lógico que essa ponte salina, isso é para que o rendimento da nossa pilha seja maior, não é? O que é importante é que tenha duas barras metálicas conectadas, isso faz a pilha funcionar. Então, duas barras metálicas com uma diferença de potencial faz com que a pilha funcione, o zinco dê elétrons e o cobre receba. Então tem um fluxo ordenado de elétrons. Antes que a gente se esqueça de comentar, não é? O ânodo é o polo negativo e na pilha o cátodo é o polo positivo. Então ânodo onde oxida, polo negativo. Cátodo, polo que reduz, nesse caso é o polo positivo. Então aqui nós comentamos ali potenciais, né? Elementos com potenciais diferentes. Quando você pega a sua pilha, você não vê lá 1,5 volts. Da onde veio aquele potencial gerado pelaquela pilha, né? Que número é esse? Então os elementos têm vontades de receber ou de dar elétrons diferentes. Se adotou o hidrogênio como tendo a vontade de receber ou de doar 0. E se fez experimentalmente comparações de vários elementos com o hidrogênio. E se construiu uma tabela com esses potenciais. Você mede no laboratório a DDP. Então põe o zinco e o hidrogênio e mexe essa DDP. Isso aparece em tabelas no seu vestibular, não é? Então nós vamos colocar alguns exemplos de alguns elementos com os seus potenciais. E é com esse valor de potencial, que eu posso medir a DDP criada pela pilha.
Então vamos olhar ali um pouquinho o quadro. Então, com os dados de laboratório, se monta essa tabela de potenciais padrão de redução. Normalmente é esse valor que é fornecido para o aluno, não é? Então tem alguns exemplos. O sódio recebendo um elétron, virando sódio zero. O potencial, a vontade com que ele recebe esse elétron é negativa. Lembre que nós comentamos que os alcalinos gostam muito de doar. Quer dizer, para receber é uma situação contrária. Ele não gosta, o potencial é pequeno. Já o cobre 2+, olha lá, recebe 2 elétrons com potencial positivo. É lógico que é positivo porque está em relação ao hidrogênio, que é zero. Então a vontade do hidrogênio é zero, o cobre tem uma vontade maior. Bom, tendo essa tabela, eu posso calcular então a DDP da pilha. Vamos ver a próxima tela. O cálculo do ΔE de uma pilha é o potencial de redução de quem reduz, menos o potencial de redução daquele que oxida. Então, substituindo os valores que são dados na tabela, na nossa pilha, nós vamos ter o seguinte. Então, o ΔE da nossa pilha, a pilha de zinco e cobre, então o potencial do cobre menos o do zinco. Substituindo os valores, se eu montar uma pilha em casa de cobre e zinco, eu vou ter uma DDP, um ΔE, de 1,10 volts. Bom, então tivemos uma noção do que é uma pilha. Não se esqueçam que é uma reação de óxido-redução espontânea, 2 barras metálicas conectadas por um fio, temos uma DDP, temos a pilha funcionando. Façam exercícios de pilha, uma matéria um pouco confusa, né? Tem que fazer exercício para gravar bem as coisas, e até a próxima aula. Olá, amiguinhos. Hoje é a nossa segunda aula de eletroquímica, não é? A primeira aula nós estudamos as pilhas. E só para lembrá-los, né, eletroquímica era aquela parte da química que estuda essa relação entre energia química e energia elétrica. Então a pilha ela é aquela energia química se convertendo em energia elétrica, um processo espontâneo. Se você pensar na eletrólise, ela é o oposto da pilha, não é? Então vamos dar uma olhadinha no quadro. Então você tem aí energia elétrica se convertendo em energia química. Então vai existir um sistema, esse sistema vai passar a corrente elétrica por ele, vai se provocar uma reação química não espontânea. Então a eletrólise, passagem de corrente por um sistema provocando uma reação química não espontânea. Bom, na natureza nós encontramos o sal, o NaCl, o cloreto de sódio. Nessa estrutura NaCl, a ligação que une o Na ao Cl, lembra que era uma ligação iônica, onde nós tínhamos o cátion Na+, e o ânion Cl-. Então aquele mais indicava que o sódio tinha doado um elétron e o cloro tinha recebido. Isso é o que você encontra na natureza, quer dizer, a maneira natural desses elementos se encontrarem. O sódio perdendo o elétron e o cloro ganhando, metal doando, não metal recebendo. Agora, se eu quisesse fazer o processo inverso, não é? Provocar no sódio, então ele estava doando elétrons para o cloro. Agora eu quero que ele receba elétrons. E o contrário, o cloro recebe, eu quero que ele dê elétrons. Isso é uma coisa não espontânea, não vai acontecer naturalmente, não é? Se você gosta de dar elétrons, você não vai querer receber. Então, o que a gente tem que fazer para que isso aconteça? Forçar essa situação através da passagem de corrente. Então nós vamos ver agora o seguinte, não é? Se eu quisesse forçar, normalmente o sódio faz o quê? Doa, eu quero que ele receba. O cloro recebe, eu quero que ele doe. Como é que seriam essas equações? Vamos olhar o quadro. Processos não espontâneos, onde eu iria provocar a descarga desses íons. Então o sódio, na natureza, eu encontro ele Na+. Eu ia forçar ele a receber um elétron e a voltar a ser o sódio zero. Então, olha, processo não espontâneo. O Cl-, ele gosta de receber, tanto que ele está negativo. Eu iria forçar ele a doar 2 elétrons e a formar o gás cloro. Então, processos não espontâneos, onde aconteceria uma descarga desses íons. Bom, então a eletrólise é justamente isso. Nós vamos tentar pegar um sistema, passar a corrente elétrica por esse sistema e provocar essas descargas que nós vimos como exemplo, não é? Então, para você lembrar bem, o que é eletrólise, o que nós vamos fazer durante a eletrólise? Dá uma olhadinha no quadro. Então, quero fazer uma eletrólise. Alguém pediu para você no vestibular, vamos fazer eletrólise de tal coisa. Você lembra, eletrólise é um processo não espontâneo, onde a passagem de corrente elétrica provoca a descarga de íons. Esse é o seu objetivo. Falou em eletrólise, você pensa nisso aí. Bom, tem que passar a corrente, provocar a descarga de íons. Agora, o importante então é que esse sistema que vai estar sujeito à eletrólise, ele tem que passar, tem que ser condutor de corrente elétrica. Então o sistema, para conduzir a corrente elétrica, eu preciso ter íons nesse sistema. Da onde podem vir esses íons, não é? Então vamos dar uma olhadinha lá. Então, para que haja eletrólise, o sistema conduzindo a corrente elétrica precisa ter íons livres. Eu posso obter esses íons livres pela fusão de substâncias iônicas,
pela dissociação ou ionização de substâncias em meio aquoso. Então, eu preciso de íons pela fusão ou pela dissociação ou ionização. Eu preciso de íons para que o sistema conduza a corrente elétrica, não é? Sem esses íons livres no sistema não vai haver eletrólise. Então, coisa primordial. Que tipos de eletrólise existem, não é? A gente vai aprender os dois hoje. Então, dá uma olhadinha. Eu tenho eletrólise ígnea, que é uma eletrólise em ausência de água. Então, só ganha no exercício. Faça eletrólise ígnea, você sabe que não vai existir água. E tem eletrólise em meio aquoso. Nós vamos fazer os dois exemplos. Você vê que a água pode interferir durante a eletrólise. Bom, então nós vamos começar pela eletrólise ígnea, que é a eletrólise mais simples. Tenham sempre na sua mente o seguinte: vou fazer eletrólise, vou passar a corrente elétrica, provocar a descarga de íons. Lembre sempre disso. Então vamos ver como é que a gente monta uma aparelhagem para se fazer uma eletrólise ígnea. Dê uma olhadinha. Bom, eu preciso de corrente elétrica, então eu vou ter uma fonte de corrente contínua, não é? Pode ser uma pilha, uma bateria, então eu preciso dessa fonte. Os fiozinhos conectados nos eletrodos, que são essas barrinhas aí. Então eu tenho aí o ânodo e o cátodo. Então, o ânodo de carga positiva e o cátodo de carga negativa. Como é uma eletrólise ígnea, é uma eletrólise sem água. Então, normalmente você pega um material e vai fundir esse material. Então, tem um potinho aí, se você ver, tem uns aquecedores, não é? Para que haja a fusão do material. Então, dentro dessa cuba vai existir um material, ele vai passar pela fusão e a corrente elétrica, então, vai atravessar o sistema e provocar a reação de descarga dos íons que estão no sistema. Nós vamos fazer o exemplo na eletrólise do NaCl, do cloreto de sódio, então eletrólise ígnea. Então vou pegar o cloreto de sódio, que é um sólido, para que esses íons que estão presos no cristal se soltem, eu preciso fundir o material. Essa eletrólise ígnea nós vamos fazer do cloreto de sódio. Então nós vamos obter sódio e cloro. Também na indústria, o alumínio é obtido através de eletrólise ígnea. O alumínio é um elemento superabundante, não é? Por que ele custa tão caro? Porque essa obtenção ela é cara, não é? Então eu obtenho o alumínio a partir da bauxita por uma eletrólise ígnea. Mas o nosso exemplo, então, é do cloreto de sódio. Vamos imaginar, então, as reações que acontecem no processo. Dê uma olhadinha no quadro e observe as reações. Então, a primeira coisa, nós temos o NaCl sólido, ele não ia conduzir a corrente elétrica dessa forma. Então, você funde o material, teremos o NaCl líquido. Ele líquido, ele perde aquela estrutura cristalina. Então, os íons Na+, e Cl- ficariam soltos, né, naquela cuba que nós vimos ali. Bom, se você ligar o gerador, vai começar a passar a corrente e vai provocar as reações não espontâneas de descarga dos íons. Então, a ideia é bom que você guarde isso aqui, olha. Cátion migra para o cátodo e ânion migra para o ânodo. Dá para meio que guardar, né? Associa. Então, o cátion vai para o cátodo e no cátodo ele recebe elétrons. Então, ele é forçado a receber 2 elétrons e vai formar sódio zero, sódio sólido. No ânodo, então, o Cl- migra para o ânodo, dando elétrons, né, perdendo, oxidando, perdendo 2 elétrons e formando o gás cloro. Então se lembra, naquela cuba, esses íons estavam soltos, nadando, Na+ e Cl-. Cátion migrou para o cátodo, ânion migrou para o ânodo. Bom, então nós vamos fazer agora a soma das equações para se obter a equação global da eletrólise. Na primeira situação, nós tínhamos o NaCl fundido, então ele liberou seus íons. Então aqueles íons, o Na+ e Cl- estavam na cuba. Então o que aconteceu? O cátion migrou para o cátodo, onde catou os elétrons, e houve então uma reação, ele se transformou em sódio. O ânion migrou para o ânodo, se transformou em cloro, gás cloro. Então eu vou somar essas 3 reações, o que eu tinha, e as reações que aconteceram no cátodo e no ânodo, para obter a equação global. Então você vê que somando as 3, eu posso cancelar o Na+, posso cancelar o Cl-, os elétrons também, né? Ninguém cria elétrons, os elétrons doados sempre têm que ser iguais aos elétrons recebidos. Então, totalizando, somando as 3 equações, eu vou ter a equação global. Então, seria 2 de NaCl, que é o que eu tinha no início, passei a corrente elétrica, formei Na, sódio sólido, e o gás cloro. Bom, então nós vimos o exemplo da eletrólise ígnea, uma eletrólise sem água. Íons, passa a corrente, descarrega, soma as equações, tem a equação global. Agora, o próximo exemplo é a eletrólise em meio aquoso, não é? Ela é um pouquinho mais sofisticada, então fiquem bem atentos para não perder nenhum detalhe, não é? Então, uma eletrólise com água, a água interfere e nós vamos ver como. Vamos imaginar então como é que se monta uma cuba, o que eu preciso para montar a eletrólise em meio aquoso. Então o sistema é bem parecido, eu preciso do gerador, não é? Preciso de uma cuba eletrolítica, eu não preciso dos aquecedores, não é? Uma cuba tradicional, comum. Coloco então o Na e a NaCl e água vai ser o nosso exemplo.
Então, cloreto de sódio agora com água. Então, a hora que eu coloco isso na cuba, daqui a pouquinho nós vamos ver que íons que estão presentes nessa cuba. Então, o cátodo, o ânodo, tudo conectado. Quando você ligar a corrente, então, vai começar a provocar a eletrólise, que é a descarga de alguns desses íons. Só que o que acontece? Agora, nessa cuba, nós temos o Na+, temos o Cl- e a própria água, não é? Então vai haver uma disputa. Você tem que se jogar de um penhasco, né? Ninguém quer se jogar de um penhasco. Então, o sódio, por exemplo, é o metal. O negócio dele é dar elétrons. E aí, na eletrólise, ele é forçado a receber. Ninguém quer saber de receber. Então, fica aquele jogo de empurra, porque na água tem aquele cátion, assim, indiretamente tem o H+. Né? É pequena quantidade, mas dentro da água tem o H+, e tem o Na. Então, a água interfere nessa situação. Ela disputa com o sódio a descarga no cátodo. Já no ânodo, você tem o cloreto, não é, o Cl-, e na água tem lá o OH, não é, esse ânion embutido dentro da água. Então, vai haver essa disputa. Então, a água acaba disputando, presta atenção, com o cátion para ir para o cátodo e com o ânion para ir para o ânodo. Bom, como é que eu vou saber quem vai ser descarregado primeiro? Como é que eu vou saber essa ordem de descarga? Você vai saber essa ordem de descarga decorando uma pequena tabelinha. E às vezes alguns vestibulares são gentis e colocam essas tabelinhas pra gente, não é? O importante é saber usar essas tabelas. Então dá uma olhadinha no quadro. Então, ordem de descarga. Lembra que nós estamos na cuba, que tem 2 cátions, 2 ânions indiretamente, né? Tem a água e um cátion, a água e um ânion. Então, para descarregar o cátion, a ordem, né? Metais alcalinos são os mais difíceis de serem descarregados. A setinha está apontando para o mais fácil. Então, alcalinos são os mais difíceis, depois alcalinos terrosos, alumínio, a água. Fiquem atentos aí para o nosso exemplo, não é? Então, na nossa cuba eu tenho Na+, e água. Então, se você olhar a tabela, quem vai ser descarregado mais fácil? A setinha aponta para quem é mais fácil descarregar. Então, é mais fácil descarregar a água do que o sódio. Já a descarga de ânions, na próxima tela, você tem aí o ânion mais difícil de ser descarregado é o F-. Porque lembra, olha, ele quer receber, ele vai ter que doar elétrons. E o flúor adora esse elétron dele. Então é o mais difícil de perder elétrons. Ânions oxigenados e a sequência. Nós temos na nossa cuba um ânion não oxigenado, que é o cloreto, o Cl- e a água. Então, se você observar, o cloreto é mais fácil de ser descarregado do que a própria água. Então, indo para a própria eletrólise, agora na próxima tela, voltando para a nossa cuba eletrolítica, então você tem lá a fonte, tem os geradores, então olha lá, Na+, Cl- e a água. Como nós vimos na ordem de descarga, o cátion da água, a água vai migrar para o cátodo e o Cl- vai migrar para o ânodo. Então, a água descarregada no cátodo e o Cl- descarregado no ânodo. Vamos para as equações. Então, olha lá, nós tínhamos em meio aquoso, não é? Na+, Cl- e moléculas de água. Então, essas coisas estavam presentes naquela cuba. A hora que eu passo a corrente, então o ânion cloreto migrou para o ânodo, formando cloro. E a água migrou para o cátodo, então a água vai receber elétrons. Na verdade, é o H+, que está embutido na água, que recebe esses elétrons, formando gás hidrogênio. Então, somando essas equações, eu posso cancelar o cloreto, que existia na cuba e virou cloro, posso cancelar a molécula de água, não é uma parte dela, cancelando os elétrons, eu vou ter a equação global da minha eletrólise. Então, NaCl em água formou no ânodo o gás cloro, no cátodo o gás hidrogênio e sobrou na cuba Na+ e OH-. Essa eletrólise é extremamente importante industrialmente pensando, não é? Ela produz gás hidrogênio, que é um bom combustível, gás cloro, que eu posso usar no tratamento de água, e sobra na cuba o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que eu uso para fazer sabão, detergentes, indústrias de vernizes, não é? Então, uma equação bastante importante essa. Então, espero que você tenha acompanhado, não é? Assista de novo, regrave isso, veja os detalhes importantes. Lembre-se sempre, falou eletrólise, passar a corrente, descarregar íons. Quando for em meio aquoso, tendo a água, existe aquela disputa entre os cátions e ânions e a água, não é? E até a próxima aula. Coragem, estudem. Olá, amiguinhos. Começamos a parte de química orgânica do nosso curso, né? Teremos algumas aulinhas tratando de química orgânica. Por volta de 1777, um químico alemão propôs, não é, que se dividissem as substâncias em compostos inorgânicos e orgânicos, não é? A princípio era assim, essa química inorgânica iria estudar os compostos de origem mineral.
E a química orgânica iria estudar os compostos de organismos provenientes de organismos vivos, não é? Bom, com essa ideia, o Berzelius, um outro químico, não é? Falou assim, bom, teoria da força vital. Para que existam compostos orgânicos, eu precisava de matéria viva para que eles pudessem existir, para sintetizar esses compostos orgânicos só em substâncias, em organismos vivos, não é? Bom, de repente, um discípulo de Berzelius, brincando lá no seu laboratório, vai pegar um sal chamado cianato de amônio. Vamos dar uma olhadinha o que esse discípulo do Berzelius fez com esse sal. Então ele aqueceu o cianato de amônio e obteve ureia, que é um composto orgânico, não é? Proveniente de matéria teoricamente viva. Então ele pegou um composto inorgânico, um sal inorgânico, aqueceu isso no laboratório e obteve um composto orgânico. Então, com essa experiência, parece simples, né? Desbancou a teoria do Berzelius dessa força vital. Então, a química orgânica teve que ser assim, reformulada, né? O que é isso? O que se estuda em química orgânica? Então, agora a gente estuda como a presença de carbono é ostensiva, não é? Se diz hoje em dia que a química orgânica vai tratar desses compostos, onde basicamente existem carbono, cadeias de carbônicas, não é? Bom, o Kekulé, não é? Vai começar a estudar isso, e essa síntese que o nosso amigo Wöhler fez, não é? Inicia assim, não é? Nos químicos, uma grande vontade de sintetizar outras coisas, né? Animados com essa síntese dele, começam a sintetizar várias substâncias orgânicas. E o Kekulé, então, começou a postular o que é isso, como é que é esse carbono que aparece tanto, quais são as características dele, não é? Então, vamos observar os postulados de Kekulé. Então, o primeiro postulado, todo carbono vai ser tetravalente, quer dizer, vai sempre fazer 4 ligações. Segundo postulado, as 4 ligações simples que o carbono faz, elas são iguais. Então, se você observar o exemplo, o hidrogênio, não é, está mudando de posição. Você pode pensar, não, são coisas diferentes. Não, isso é tudo simétrico, as valências são todas iguais, as ligações são todas iguais. Não importa onde você colocar esse hidrogênio aí. E o terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias com outros átomos do próprio elemento carbono. Então, cadeias enormes, às vezes são formadas, não é? Então, o carbono é tetravalente, essas valências são iguais e ele pode formar cadeias. Bom, o carbono vai aparecer muito nesses compostos orgânicos, não é? Então, que tipos de ligação esse carbono pode fazer? Dá uma olhadinha no quadro. Então, ele tem sempre que fazer 4 ligações, mas ele pode fazer simples, né, entre os próprios carbonos, pode fazer dupla e pode fazer uma tripla ligação. Bom, esse carbono, então, vai formar essas cadeias imensas, não é? E eu vou classificar os carbonos com relação ao número de carbono que ele está ligado da seguinte forma. Então, um carbono que eu posso chamar de primário é um átomo de carbono que está ligado no máximo a um outro átomo de carbono. Carbono secundário é um átomo de carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário é aquele que está ligado a pelo menos 3 outros átomos de carbono. E o quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então nós vamos ver o exemplo na sequência, uma cadeia bem grande aí com vários carboninhos. Para você classificar em primário, secundário, terciário, o que interessa é a relação carbono com carbono. Os hidrogênios ou outro elemento não me interessam. Então, se você ver aí nessa tela, agora aparecem os carbonos primários aí em destaque, não é? Então, carbonos que estão ligados a um outro átomo só de carbono. Não interessam os hidrogênios. Na sequência, aparece então o carbono secundário, não é? Este carbono marcado aí, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono terciário está ligado a 3 outros átomos de carbono. E, por fim, um carbono quaternário que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Bom, o que acontece? Essas cadeias são imensas, não é? Às vezes, para você representar todas as ligações existentes, é muito chato, fica uma coisa muito... uma poluição muito grande. Então é possível você condensar isso e representar essas cadeias de uma maneira mais simples. Então a gente vai ver alguns exemplos dessa situação. Então eu tenho lá CH3, CH2, CH3. Depois com esse monte de tracinhos, olha, eu posso condensar isso. Então colocar olha, H3C, só representar as ligações entre os carbonos, não é, ó, CH2 e o CH3. Em alguns momentos a gente pode nem colocar esse tracinho entre os carbonos. Colocar tudo emendado, CH3, CH2, CH3. Mais um exemplo. Bom, então aí também, né, nós temos o CH2, uma dupla, CH, CH3. Também posso, então, enxugar isso da maneira que está representada ali. Então, CH2, a dupla, CH, CH3. Insisto ainda, tem alguns lugares que eu posso tirar esses tracinhos também. Próximo exemplo. Então, é só para você ir vendo as possibilidades, não é? Então, CH3, C dupla O, CH3, condenso tudo isso e escrevo lá, CH3, CO, CH3. Mais um exemplo.
Então, cadeias cíclicas, vamos comentar daqui a pouco, classificar as cadeias, não é? Então, é um ciclo, a coisa está fechada ali. Então, eu posso representar enxugando os hidrogênios ou por figuras geométricas, não é? Nessas figuras geométricas, cada cantinho, cada aresta dessa daí representa um átomo de carbono. E os hidrogênios nem aparecem, não é? Só se for um átomo diferente de carbono é que eu preciso escrever. Senão esse desenho indica que são carbonos ligados e completando as ligações sempre com hidrogênio. Mais um exemplo. Nós temos aí o que a gente conhece como anel benzênico, né? Um anel aromático. Então tem 6 carboninhos, duplas ligações alternadas, não é? Eu também posso representar então, esse ciclo por um hexágono e ali aqueles tracinhos indicando as duplas alternadas. Bom, agora o que nós vamos fazer é pegar cadeias carbônicas e aprender a classificá-las. Essa primeira aula, sim, é para você entender depois a linguagem que vai se usar ao longo dessas próximas aulas de orgânica, não é? Então, tipos de ligação do carbono, tipos de carbono primário, secundário, como representar essas cadeias, a fórmula estrutural. E agora, então, classificando as cadeias, não é? Que tipos de cadeia eu posso ter nesses compostos orgânicos? Dê uma olhadinha no quadro. Classificando as cadeias, nós temos 3 grandes grupos, não é? Cadeias carbônicas abertas, acíclicas ou alifáticas. Essas que têm 2 extremidades pelo menos, não é? Então, outro tipo de cadeia são as cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas ou alicíclicas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. E um terceiro tipo, que seriam as cadeias carbônicas cíclicas aromáticas, não é? Onde aparece sempre o anel benzênico. Então, falou em aromático, tem que aparecer esse anel benzênico. O que nós vamos fazer agora é destrinchar cada uma dessas 3 classes grandes que nós falamos aí. Então, falamos abertas, fechadas, aromáticas. Agora, nós vamos ver o que as possibilidades em cada um desses grupinhos, não é? Vamos classificar cada um desses tipos de cadeias mais profundamente. Então, só ver agora uma sequência de quadros, não é? Tratando dessas cadeias abertas, os tipos que eu posso encontrar, classificações, ramificações das cadeias abertas, ramificações das cadeias cíclicas e ramificações da aromática. Vamos lá para uma sequência de telas agora. Então, cadeia aberta, não é? Nas cadeias abertas ou acíclicas. Quanto ao tipo de ligação que existe entre os carbonos. Então, eu posso ter cadeias saturadas. Quando eu falo de cadeias, ó, cadeias carbônicas, não é? Me interessa a ligação entre os carbonos. Então, se você olhar o primeiro exemplo aí, tem um nitrogênio na ponta. O que me interessa é a estrutura entre os carbonos. Então, cadeia saturada. O que é uma cadeia saturada? Quando há entre os carbonos somente ligações simples. Insaturada é quando há entre os carbonos duplas ou triplas ligações. Nós vamos classificar essas cadeias abertas quanto à presença de um heteroátomo. Se você ver o primeiro exemplo, até existe lá nitrogênio, que é um átomo diferente de carbono. Estamos falando de cadeia carbônica. O nitrogênio e o oxigênio estão nas extremidades, não estão entre os carbonos. Então, me interessa o que está acontecendo na cadeia de carbonos. Então, homogênea, quando não há um heteroátomo presente. Heterogênea, quando entre os carbonos existe um heteroátomo, como no caso ali, o oxigênio. Agora nós vamos continuar classificando as cadeias abertas, só que quanto à classificação dos carbonos, eu tenho carbonos primários, secundários. Então eu vou chamar de cadeia normal uma cadeia que só apresenta carbonos primários e secundários, como é o primeiro exemplo aí. Então ela é normal, só tem carbono primário e secundário, e por um acaso também homogênea. Na outra lá, ramificada, vai ser uma cadeia que tenha carbonos terciários ou quaternários, não é? Então parece que é meio apêndice ali, né? Uma coisinha pendurada. Então eu tenho mais de uma extremidade. São as cadeias ramificadas e nessa também homogênea. Bom, então falamos um pouquinho de cadeia aberta, né? A classificação da cadeia aberta. Agora vamos pegar cadeias cíclicas, as cadeias fechadas. Então nas cadeias alicíclicas ou fechadas ou cíclicas, não é? Vou classificar a cadeia de carbonos, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Então, de novo, saturada, quando só existem simples ligações, insaturadas, quando houverem duplas ou triplas ligações. Então, ainda falando de cadeias fechadas, agora, quanto à presença do heteroátomo. Então, é um ciclo, você tem ali o ciclo. O que é um homocíclica, uma cadeia homocíclica? Quando não existe um heteroátomo. Uma cadeia heterocíclica, quando na cadeia existe o heteroátomo. Quer dizer, entre os carbonos, no ciclo, tem um átomo diferente de carbono. Falando ainda de cadeias fechadas, agora quanto à classificação do tipo de carbono. Então, o que é uma cadeia fechada, um cíclico, né? Uma cadeia cíclica normal? Aquela que só tem carbonos primários e secundários. O que é uma cadeia ramificada? Aquela que eu vou ter carbonos terciários e quaternários. Ambos aí são homocíclicas, não é? O ciclo só tem átomos de carbono. Bom, agora, para finalizar, só está faltando as cadeias aromáticas, não é? Então, vamos ver como é que se pode classificar algumas cadeias aromáticas.
Então nós temos a classificação. Bom, falou em aromático, lembra que tem que ter esse anel benzênico aí. Então eu posso classificar quanto ao número de núcleos que eu tenho. Então, mononuclear, quando eu tenho só um núcleo benzeno. Polinuclear, quando eu tenho vários núcleos de benzeno numa molécula. Então, uma outra maneira de classificar as cadeias aromáticas são quanto à disposição desses núcleos aromáticos. Então, núcleos isolados, não há contato, tem um átomo de carbono entre os núcleos, não é? O primeiro exemplo. E núcleos condensados, quando os átomos de carbono dos núcleos podem se encontrar, e o nome está dizendo, condensados. Bom, o que nós aprendemos hoje, então, foi um pouquinho da introdução da química orgânica. Aprendemos os tipos de carbono, ligações que o carbono faz, aprendemos a classificar algumas cadeias abertas, fechadas, aromáticas. Façam alguns exercícios, é uma coisa bem simplesinha, né? Só você lembrar essa sequência de nomes, muito nomezinho. Bom estudo e até a próxima aula. Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é continuação de química orgânica, né? Nós temos dois assuntos bastante abrangentes hoje para tratar. Nós vamos falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos e sobre hidrocarbonetos, que é a primeira função orgânica do nosso curso aqui. Então, fiquem atentos, a gente tem muitos detalhes ao longo da aula, não é? Não percam nada, concentrados. Então, para você montar o nome de um composto orgânico, não é? É bem diferente dos compostos inorgânicos já vistos no nosso curso. Os compostos orgânicos são uma maneira bem peculiar de dar o nome. Então nós vamos olhar a tela e observar como é que se monta o nome de um composto orgânico. Então lá, a nomenclatura oficial para um composto orgânico de cadeia normal, não é? Lembra que só tem carbonos primários e secundários? Você vai montar o nome somando um prefixo, esse prefixo vai indicar o número de átomos de carbono que eu tenho na cadeia, um infixo que vai indicar o tipo de ligação entre esses carbonos, e um sufixo que vai caracterizar o grupo funcional, né? Se é um hidrocarboneto, se é um álcool. O que vai acontecer agora? Nós vamos ver os vários exemplos de sufixos, infixos e prefixos. Dê uma olhadinha então. Então o prefixo vai indicar o número de átomos de carbono que nós temos na cadeia. Então se tem um átomo de carbono, o prefixo é met, com 2 átomos, o prefixo é et, 3 prop, 4 but, 5 pent, e na sequência 6 hexa, 7 hepta, 8 oct, 9 non e 10 dec. Então, aí são os prefixos. Na próxima tela, você vai ver características do infixo, não é? Então, lembra que esse infixo é aquele que fica no meio, vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Então, se eu tiver só simples ligações, eu vou usar esse infixo an. Uma dupla, eu uso en. 2 duplas, dien. Se tiverem 3 duplas, trien. Uma tripla, in. 2 triplas, diin. Se forem 3 triplas, triin. Então, esse é um infixo que indica, não esqueça essas ligações entre os carbonos. Na próxima tela, você vai ver o sufixo, que é o finalzinho do nome. Então, a gente está montando o nome. Prefixo, infixo, aí o sufixo. Escolhi só alguns exemplos, né? Nós vamos estudar todas as funções orgânicas. Então, peguei 3 exemplos. Então, o hidrocarboneto, quando aparecer um composto só tem carbono e hidrogênio, vai se usar o sufixo O. Quando eu tiver um álcool, não é? Que é o OH ligado a um carbono saturado, eu vou usar o prefixo OL. E acetona, que é esse grupo carbonila entre carbonos, a gente vai usar a terminação ONA. Então, o que você percebeu para montar o nome, prefixo, esse infixo e o sufixo. Só que, às vezes, numa cadeia carbônica, não é? Esse grupo funcional pode estar em vários carbonos. Então, surge a necessidade de você numerar essa cadeia. Então, vamos ver como é que a gente faz com isso, para numerar a cadeia. Você tem uma cadeia, você vai olhar para ela e você vai ter lá nessa cadeia o grupo funcional, que pode ser um OH ou aquele dupla O que nós já tivemos como exemplo, e pode ter duplas, que são as insaturações, duplas ou triplas. Então você olha a cadeia e para numerá-la, a ordem de importância, primeiro o grupo funcional, depois a insaturação. Então nós vamos ver alguns exemplos. Você pode olhar a primeira tela aí, então olha só. Nós temos uma cadeia, você observa a primeira cadeia, daí você identifica o OH, que é aquilo que caracterizava os álcoois, não é? Então você vai numerar para indicar a posição desse OH, porque o nome tem que estar condizente com a fórmula. Então a gente vai começar a numerar da extremidade mais próxima aonde está esse grupo funcional. Então eu começo a numerar, nesse caso, da direita para a esquerda. Então o primeiro carbono é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Na hora de dar o nome, então, eu indico lá, o 2 indica a posição desse OH, do grupo funcional. O pente indica os 5 átomos de carbono que nós temos na cadeia. O an, não é, que era o infixo, só simples ligações entre os carbonos. E a terminação ol, que indica o grupo funcional álcool. Então você monta o nome dessa forma.
No próximo exemplo, então, ao invés de grupo funcional, nós temos as insaturações, né? Nesse caso, nós temos 3 duplas ligações. Então, você bateu o olho, olhou a cadeia, uma cadeia normal, 3 duplas. Vamos numerar, então, os carbonos para indicar a posição dessas duplas. Só que na hora de numerar, aí no exemplo da sua tela está da esquerda para a direita. Então, você tem a dupla no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 5, né? Dupla no carbono 2, 3 e 5. Se você somar 2, 3 e 5, você tem um valor menor do que se você numerar a cadeia da direita para a esquerda. Se você numerasse ao contrário do que está aí, você teria as duplas ligações no carbono 2, 4 e 5. A soma daria um valor maior. Então, sempre numerar e somar os valores e ter a menor soma, não é? Então, 2, 3 e 5 é a posição das duplas. A cadeia tem 7 carbonos, então o prefixo lá, hepta. Esse A a gente colocou para emendar bem o nome aí, não é? Como são 3 duplas, tri-en. E a terminação ou porque é um hidrocarboneto. Então, 2, 3 e 5 indicam as posições das duplas ligações, das insaturações. Bom, então nós vimos que a importância de você numerar a cadeia, não é? Para você localizar grupos funcionais e insaturações para cadeias normais. E quando nós tivermos, então, cadeias ramificadas, cadeias com carbonos terciários, quaternários, como proceder para dar um nome? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o que se chama de cadeia principal. Então, vamos ver as características dessa cadeia principal. Então, para escolher essa cadeia principal, não é? Ela deve possuir o grupo funcional, deve estar ligado a essa cadeia, deve englobar o maior número de insaturações, de duplas e triplas possível. E a coisa mais importante, ter o maior número de átomos de carbono. Então, você vai olhar para uma cadeia, vai escolher a cadeia principal. Então, o maior número de átomos de carbono, que contém o grupo funcional, que tem o maior número de insaturações. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então, você olha para uma cadeia, você tem aí uma série de carbonos, a gente tem carbonos terciários, indicando que a cadeia é ramificada. Então, eu tenho que escolher uma sequência com o maior número de átomos de carbono. Se eu começo a numerar da direita para a esquerda, não é? Você vê que sobram aí. Então, tem a cadeia principal, que é essa que está com uma cor avermelhada aí no seu tela. Daí vai sobrar essas coisinhas penduradas aí que eu chamo de radicais, não é? O que acontece? Nessa situação, eu tenho 2 radicais. Se a gente olhar o próximo exemplo, é a mesma cadeia, não é a mesma, só que nós numeramos de uma outra forma. Começamos ali, fomos descendo, não é? Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa situação, olha como a gente fica, sobram ali 3 radicais. Então, essa situação seria a situação correta, porque a cadeia principal tem o maior número de átomos de carbono e você tem maior número de ramificações. Então, escolhemos a cadeia principal. Agora, na sequência, se você tem uma cadeia mista, onde você tem uma cadeia aromática ou cíclica e uma cadeia normal pendurada a essa, normalmente a cadeia alicíclica ou ciclo, né, ou a aromática serão a cadeia principal, deixando como ramificação essas cadeias normais estariam penduradas nesse ciclo, não é? Bom, então nós comentamos aí cadeias normais, como se dá o nome, cadeias, quando há ramificações, você escolhe a cadeia principal. Agora, escolhi a cadeia principal, vão sobrar esses radicais. Como é que é o nome desses radicais que sobram ali ao redor da cadeia principal? Dá uma olhadinha no quadro. Então, se um radical tem um átomo de carbono, o nome dos radicais pode terminar em il ou em ila, não é? Então, um carbono seria o radical metil, 2 carbonos, etil. Agora, com 3 carbonos, a gente tem 2 possibilidades, não é? Esses 3 carbonos podem estar ligados à cadeia principal, como está aí no seu quadro, ao carbono primário, que seria o N-propil. Se você olhar então na próxima tela, você tem aí 3 carbonos também, só que esses 3 carbonos estariam ligados à cadeia principal pelo carbono secundário. Então seria sec-propil ou isopropil. Na próxima tela, mais alguns exemplos de radicais, não é? Com 6 carbonos, o anel aromático ligado a uma cadeia principal, nós teríamos então o fenil, e com 7 carbonos, o anel e esse carboninho, quando ligado à cadeia principal, seria o radical benzil. Vamos ver agora, agrupando tudo isso que foi dito, não é? Como proceder para dar um nome a uma cadeia ramificada, não é? Vamos lá para o quadro. Então, primeira coisa, você vai dar aquela paquerada na cadeia, não é? Vai localizar os radicais. Então, você escolheu a cadeia principal, localiza os radicais. A localização desses radicais deve ser informada pelo número do carbono da cadeia. Então, a cadeia vai ser numerada a partir daquela ordem de importância que nós já vimos. Primeiro, o grupo funcional, na extremidade mais próxima ao grupo funcional. Depois, a importância da insaturação. E o que é menos importante seriam os radicais. Então, vamos para os exemplos.
Você olhou para a cadeia, né, deu aquela namorada na cadeia. Então você identifica o grupo OH, que é um radical, tem lá, escolher a cadeia principal. Então eu escolho, começo a contar, eu tenho 6 carbonos. Vou dar importância para o grupo funcional, que é o OH. Então começo a numerar da extremidade, da direita para a esquerda. Então sobrou ali um radical. Na hora de dar o nome, primeiro vai aparecer o nome do radical, depois o nome da cadeia principal. Então o nosso radical CH3, que é o metil, ele está no carbono 5. Então 5-metil. Daí o 2, né, indica o quê? A posição do OH, que é o grupo funcional. Então hexa são 6 carbonos na cadeia, o AN das simples ligações e o OL, que é a terminação de álcool. Então 5-metil-2-hexanol. No próximo exemplo, se a cadeia apresentar 2 ou mais radicais, você deve usar o prefixo di, tri ou tetra para indicar a quantidade de radicais. Então dá uma observada no exemplo. Então você olhou para a cadeia, escolhe a cadeia principal, nesse caso a que está na horizontal, com 5 átomos de carbono, sobraram 3 radicais iguais, 3 radicais com um carbono, que é o metil. Então começo a numerar da extremidade da direita para a esquerda, para que a soma dos valores fique o menor possível, como já tínhamos dito. Então nós temos, olha, no carbono 2, tem 2 radicais, então põe 2,2. Daí o outro radical está no carbono 4, então eu indico a posição do radical pelo número do carbono que ele está. Então 2,2,4, como são 3 trimetil, daí pente, que são 5 carboninhos na cadeia principal, o AN das simples ligações e a terminação O, porque é um alcano. No próximo exemplo, se a cadeia apresentar 2 ou mais radicais diferentes, eles devem ser indicados em ordem alfabética. Então dá uma olhadinha no nosso exemplo. Então uma cadeia monstruosa ali, enorme, não é? Então escolhemos a cadeia principal, essa que está na horizontal, com o maior número de átomos de carbono. Começamos a numerar da esquerda para a direita, não é? Então nós temos radicais com 2 carbonos, com 3 carbonos e com 1 carbono. Ordem alfabética. Então nós temos etil, isopropil e metil. Então começamos pelo etil. Então no carbono 4 temos o radical etil, com 2 carboninhos ali. No carbono 5, o radical isopropil. E no carbono 3, olha, são 2 radicais, são 3,3 dimetilnonano. Então esse é o nome dessa linda cadeia aí. Então agora nós vamos para a primeira função orgânica do nosso curso, que são os hidrocarbonetos. São os componentes do petróleo, bem importantes, uma gama muito grande de compostos orgânicos que estão nesse grupo de hidrocarbonetos. Então vamos ver as características de um hidrocarboneto. Dê uma olhadinha no quadro. Os hidrocarbonetos têm uma fórmula geral que é CH. Então, ó, CXHY são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Para dar nomenclatura, a gente já viu vários exemplos, inclusive, é o prefixo, o infixo e a terminação O. Nós vamos agora para uma sequência de telas aí, mostrando os vários hidrocarbonetos que eu posso ter e as suas características. Então vamos olhar lá para o quadro. Tem os alcanos ou parafinas porque são pouco reativos, não é? São cadeias abertas, que só tem simples ligações. A fórmula geral é CnH2n mais 2, e o exemplo mais importante é o metano, não é? Que é o gás do lixo, o gás do pântano. Alcenos ou olefinas são compostos então, de cadeia aberta, que apresentam uma dupla ligação, com a fórmula geral CnH2n. Temos aí o exemplo do eteno, que é usado para amadurecimento de frutas, né, como combustível, é um gás. Na próxima tela, nós temos os alcadienos, não é? Que são compostos também de cadeia aberta, só que apresentam 2 ligações duplas. A fórmula geral CnH2n-2, e você tem um exemplo ali, olha, duas duplas ligações. Então é o metil 1,3, esse 1,3 indica a posição das duplas ligações. Butadieno, então bútil 4, o dien 2 duplas, a terminação O de alcanos. Na próxima tela, ainda falando de cadeias abertas, nós temos os alcínios, que são esses compostos, então, com uma tripla ligação, cuja fórmula geral é CnH2n-2. Temos o etino, que é também conhecido como acetileno, usado em maçaricos, não é? Bastante importante esse gás. Na próxima tela, agora começam então os compostos, os hidrocarbonetos de cadeia fechada, cadeia cíclica. Então nós temos os ciclanos, então são ciclos, só com simples ligações, a fórmula geral CnH2n, e pode-se representá-los com uma figura geométrica. Então o ciclo butano, eu vejo 4 arestas ali, indicando a presença de 4 carbonos. Então põe a presença lá o ciclo butano. Ciclenos é quando você tem uma dupla ligação. CnH2n-2 é a fórmula geral, e você tem aí um exemplo do ciclo, né, do metilciclopropeno. Então existe a dupla, você faz aqueles 2 tracinhos ali indicando a dupla.
Então é mais simples representar por uma figura geométrica, dá menos trabalho, né? Fica mais agradável de olhar ali. E para acabar, nós teríamos hidrocarbonetos aromáticos, não é? Que são cadeias que você tem o anel benzênico como mais importante, anel aromático. Então, sempre que aparecesse 6 carbonos com duplas alternadas, que eu posso fazer aquele círculo no meio, que é o benzeno, não é? Isso tem um grupo aromático, um hidrocarboneto aromático. E embaixo, o naftaleno. Bom, demos uma pincelada rápida aí, não é? Nos hidrocarbonetos, terminação O, vai se lembra disso, dá uma treinadinha, fez mais exemplos em casa, não é? Nomenclatura e hidrocarbonetos foram o nosso tema de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando das outras funções orgânicas, não é? E até a próxima. Olá, amiguinhos. Hoje então vamos continuar nossa aulinha sobre funções orgânicas. Hoje são as funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, não é? Também uma aula bastante extensa, com bastante detalhes, não é? Vamos ver todas as funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Então nós vamos olhar agora uma sequência de telas, não é? Indicando cada uma das funções e os principais exemplos de cada uma dessas funções. Então vamos a elas. O grupo funcional álcool, não é? Ele é indicado pelo OH ligado a um carbono saturado. Na hora de dar o nome, lembra que a gente vai montar a nomenclatura, não é? Vai montar o prefixo, o infixo, o sufixo para álcools é -ol. Então temos o exemplo do etanol, né? Et são os 2 carbonos, an as simples ligações e ol, que é a terminação que indica justamente o OH ligado à cadeia. Também é conhecido como álcool etílico, esse é o que você usa no seu dia a dia, pode ser usado como combustível, não é? Na próxima tela, então temos aí o butanol, então você vê o OH ligado a carbono saturado. Então são 4 carbonos na cadeia principal, o OH está no carbono 2, não é? Então o 2 indica a posição do OH, o but os 4 carbonos, an as simples ligações e a terminação ol indicando o álcool. Esse álcool que nós temos aí, o álcool etílico anterior, o OH estava ligado ao carbono primário, então era um álcool primário. O OH está ligado a um carbono secundário, é um álcool secundário. No próximo exemplo aí, olha, 1, 2 e 3, propanotriol. Então, prop, os 3 carbonos, an, as simples ligações, não é? Esse triol são os 3 OHs que nós temos na cadeia ali. Então, é um poliálcool, vamos dizer assim, não é? Conhecido por nós como glicerina. Você coloca isso na massa de alguns alimentos, não é? Como um umectante para manter a umidade. Então, nós vimos alguns álcoois. Agora nós vamos para a função fenol. A função fenol é caracterizada pela presença do OH ligado ao anel aromático. Esse é o fenol mais simples que a gente tem, né? Chama fenol ou hidroxibenzeno, usado na produção de desinfetantes, na fabricação de baquelite, de poliuretano, de alguns explosivos. Na sequência, você vê mais um exemplo. Quando você for dar um nome, não é, para um fenol, se você quiser, para situar bem a coisa, você vai localizar o grupo OH, vai escrever a palavrinha hidroxi e vai dar o nome do aromático em que está ligado o OH. Então, mais um exemplo para você, nós temos aí 2 grupos OHs, a posição 1,4. Então, ó, 1,4 de hidroxibenzeno, não é? Esse daí é a hidroquinona, usado na revelação de fotos em preto e branco, tratamento de peles com manchas. Agora nós vamos para mais uma função, que são os aldeídos. Então os aldeídos são caracterizados por o grupo carbonila ligado a um H. Então sempre que você observar o C-O, H na ponta, né, só pode estar na ponta de uma cadeia, você tem o aldeído. O sufixo é al, um deles é o mais simplesinho, ó, met, um carbono só, an, a simples ligação ali, e al, a terminação. Então, metanal. Não é? Esse metanal é um gás incolor, de cheiro característico, misturado à água, forma o formol, né, para conservar cadáveres, etc. Próximo exemplo, nós temos o etanal. Então, mais um aldeído, né, com 2 carboninhos, o etanal. Então, você observa o C-OH na extremidade da cadeia, não é? Então, 2 carbonos et, a simples ligação an e a terminação al. O etanol é usado na síntese de diversos compostos orgânicos para obtenção de resinas, inseticidas. E vamos então aos aldeídos. Então, C-O na ponta da cadeia, aldeído. O próximo grupo agora são as cetonas. Então, as cetonas você identifica, não é? Pelo C-O, que é o carbonila entre carbonos, não é? Então, esse C-O entre carbonos indica a função cetona. O sufixo é ona, e nós temos um exemplo bem importante aí, 3 carbonos, então prop, lembra do an, as simples ligações, e a terminação ona, que indica cetona. Então, a propanona é conhecida como acetona, essa que você usa no seu dia a dia, ou dimetilcetona, não é? Então, é um líquido incolor,
tem um cheiro agradável, é inflamável e é usada como solvente de esmaltes, algumas tintas. Então agora o próximo grupo, a função ácido carboxílico. Então lá para você identificar um ácido carboxílico, você vai ter o C-OOH, que é chamado justamente de carboxila, não é? A terminação será oico e a gente vai colocar a palavra ácido na frente do nome. Então se você olhar o exemplo que nós temos na tela, não é? Nós temos um carboninho, C-OOH, é o ácido metanóico, conhecido como ácido fórmico. É um líquido incolor, tem um cheiro forte, não é? E esse nome ácido fórmico, que é um nome antigo, é porque ele era obtido através da destilação de algumas formigas vermelhas, não é? Então, hoje em dia, ácido metanóico, antigamente ácido fórmico. Então, agora o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, né? Aquele sabor azedo, por isso que é aceto, um nome em latim. Então, 2 carboninhos, o et, o an da simples ligação e a terminação oico, que caracteriza o grupo funcional ácido carboxílico. Então, o ácido etanóico ele é usado para... É um líquido incolor, ele é muito tóxico, tem um cheiro meio penetrante, um sabor azedinho, não é? E é usado na fabricação justamente de vinagre, da seda, de alguns perfumes. Bom, então o próximo grupo funcional agora são os ésteres. Vamos a eles. Então os ésteres têm essa característica, aí o grupo funcional é o C-OO, cadeia carbônica para cá, não é? O C-OO é proveniente de um ácido, e esse O com a cadeia ali é proveniente de um álcool, e nós vamos estudar isso na próxima aula, que é a reação de esterificação, que justamente se produzem os ésteres, não é? A terminação vai ser oato de, então vai ser metanoato de, o nome do radical que está ligado a esse oxigênio com a terminação ila. Bom, falando assim é meio complicado, né? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então nós temos exemplo aí do etanoato de etila. Então o etanoato, lá por aquela parte que é proveniente do ácido, e esse radical aqui está ligado ao oxigênio que veio do álcool com a terminação ila. Então esse etanoato de etila é usado como essência de maçã, em balas, não é? Aromatizantes aí. Então os ésteres têm essa característica, né? São essências usados como essência de frutas, na indústria farmacêutica, alimentícia. No próximo exemplo, nós temos o etanoato de enioctila, não é? Então, et são os 2 carbonos que nós temos ali, provenientes justamente do ácido. Aí o enioctila são os 8 carboninhos que nós temos aqui, provenientes do álcool, não é? Isso dá essência de laranja. Então, uma balinha com essência de laranja tem essa substância lá para intensificar o sabor, vamos dizer assim. Agora, a próxima função são os éteres. Então, vamos lá, como é que são os éteres? Então, a função éter, você tem o oxigênio como heteroátomo na cadeia, não é? Então, olhou a cadeia, observou, cadeia para um lado, cadeia para o outro, olha o oxigênio no meio dos carboninhos, eu tenho um éter. Na hora de dar o nome, você vai ter esses 2 radicais ao lado do oxigênio. Então, você vai olhar qual é a cadeia mais simples, vai pegar o prefixo daqueles carbonos que estão ali, colocar a terminação oxi. A cadeia mais complexa, você vai pegar o prefixo, o infixo e pôr a terminação o. Então, vamos ver um exemplo de um éter. Então, se você olha aí, são 2 radicais, ambos com 2 carbonos, né? Então, et, a terminação oxi, daí o prefixo do outro também é et, o an das simples ligações é a terminação o. Então, etoxietano, que é esse éter comum, que a gente tem o éter dietílico ou éter etílico, como é mais conhecido, não é? É muito utilizado como solvente na extração de essências, de óleos e gorduras de algumas fontes naturais. E o próximo... Nós temos aí, olha, o etoxipropano. Então, começamos com a cadeia mais simples, 2 carbonos, então et, a terminação oxi, a outra cadeia com 3 carbonos, o prop, as simples ligações, o an, e a terminação o. Acabamos as funções oxigenadas, não é? Agora nós vamos para as funções nitrogenadas, e a primeira delas são as aminas. Então, vamos dar uma olhadinha nas aminas. Então, a função amina, elas são derivadas do grupo amônia, né? Da amônia, do NH3. O que você tem na sua tela é uma amina primária, onde você substituiu um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico. Na sequência, você tem uma amina secundária, não é? Onde você substituiu 2 hidrogênios por 2 radicais orgânicos. E na próxima tela, você tem as 3 substituições, não é? Tiramos os 3 hidrogênios da amônia e colocamos carbonos, cadeias carbônicas. Então, é uma amina terciária. Para dar um nome para uma amina, você pega o nome do radical ou dos radicais, vai se colocar a terminação il e vai se escrever a palavra amina. Então, um exemplo.
Então tá aí o metilamina, não é? Então metil é o radical que nós temos ali, então met, um carbono, terminação il, e a palavra amina, uma amina primária. Esse daí você encontra como integrante na fabricação de certos tipos de sabão, não é? Na vulcanização da borracha, uma aplicação importante. Nesse próximo exemplo temos aí o etil, então et, né, são os dois carbonos, lembra que a ordem é a ordem alfabética, então o etil, daí o metilamina, etil-metilamina, bonitinho, não é o nome. No próximo exemplo, então o radical ali, ó, fenilamina. Isso são as anilinas usadas na fabricação de corantes. A gente vai pintar às vezes uma porta, tal. Você pode misturar a anilina ao solvente ali e dar uma certa cor para a madeira, não é? Então as anilinas são feitas de fenilamina. O próximo grupo agora para acabar são as amidas, não é? E vamos terminar então com mais um grupo nitrogenado, amidas. Então, a função amida é caracterizada por esse C dupla O, N, não é? Então, sempre que você observar a cadeia C dupla O, N, é a função amida. Para dar um nome, você coloca lá o prefixo, met, né? An, a simples ligação, é a palavra amida. Então, metanamida, essa que você tem na sua tela aí. Ela é tóxica, é usada como solvente em algumas condições específicas. No próximo exemplo, nós temos a ureia, que lembra que foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório, não é? Então, a ureia é usada como hidratante e umectante em alguns cremes e pomadas, em fertilizantes agrícolas, né, na síntese de outros compostos orgânicos, uma substância bastante importante. Vamos tentar fazer um exercício desses clássicos de vestibular, né, uma cadeia mista, onde tem lá várias funções, e a nossa obrigação é identificar essas várias funções. Então, vamos para esse exercício muito bonitinho e gostoso de fazer. Vamos a ele. Ele diz assim, ó, a respeito da molécula de AZT, o esquema a seguir indica essa molécula, mostra essa molécula, né? Indique os grupos funcionais presentes nesse composto. Então você olha, dá aquela paquerada, não é, nesse composto imenso, e daí você começa a procurar as funções que existem aí, as funções orgânicas. Daí você começa a identificar, então ali, olha, o OH ligado a carbono saturado, nós temos o álcool, esse NH2, nós temos a função amina, o O entre carbonos, nós temos a função éter, e o C dupla O, N, a função amida. Então, na molécula de AZT, nós encontramos 4 grupos funcionais, álcool, amina, éter e amida. Bom, nós passamos então rápido por todas as funções, os seus sufixos. O que é muito importante no seu vestibular é você ter o carinho, o cuidado de olhar para uma molécula, não é? E tentar identificar essas funções. Você tem exercícios no vestibular que dá uma cadeia mista, quer dizer, cheia de funções, lá, todas penduradas ali. Você olha, nossa, é um monstro isso. Não é bem um monstro, é só ter o carinho, olhar com cuidado e identificando. Então, o que é importante dessa aula é que você reveja cada uma das funções, saiba identificá-la. Então, falou em álcool, é o OH ligado ao carbono saturado, ácido carboxílico, que é o C dupla O, OH, cetona, aldeído, quer dizer, identificar cada uma dessas funções é a coisa mais importante. Na hora de dar o nome, sempre lembrar as terminações, aqueles sufixos, né, também é extremamente importante. Então, saber caracterizar as moléculas, ter esse carinho de olhar, não é? Então, nas outras aulas a gente viu hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Hoje, as funções com oxigênio, funções com nitrogênio. Espero que vocês treinem bastante, não é? E até a nossa próxima aula. Coragem! Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é sobre reações orgânicas, não é? Nós vamos voltar então no tema orgânica. Nós selecionamos algumas reações mais importantes para você tomar conhecimento dos tipos de reações orgânicas. Vamos ao primeiro tipo, que é uma reação de substituição. Olha o nome como está dizendo, substituição. Quer dizer que eu vou substituir num composto orgânico ou um radical orgânico ou um átomo por outro radical ou por outro átomo. Então, uma substituição, uma troca. Dá uma olhadinha no exemplo na tela. Então, se você tem lá o CH3 com o Cl, não é? NaOH, há uma troca. Nós vamos trocar o Cl pelo OH. Dê uma observada na tela aí. Então, nós substituímos o cloro pelo OH. Então, as reações de substituição têm esse esquema. Nós vamos trocar um átomo ou um radical de um composto orgânico por outro átomo ou radical. Nós vamos agora ver uma sequência. Então, temos aí a halogenação, não é? Que é a reação com cloro, com Cl2 ou com Br2. Então, nós vamos ver agora substituições em alcanos. Alcanos e aromáticos são os que mais fazem reações de substituição. São moléculas estáveis, então, normalmente se substitui, troca um átomo ou radical por um átomo ou outro radical. Então, a halogenação, nós temos aí o metano,
nós substituímos um hidrogênio por um cloro. Então sai lá o HCl e entra o cloro no lugar de um dos hidrogênios, formando o clorometano. Na próxima tela, nós temos a nitração. Então não se esqueçam, nós estamos vendo substituição em alcanos, não é? Então tem lá o metano como exemplo. Nitração é essa reação com ácido nítrico, que ele pode ser escrito na forma HONO2. Então o que vai acontecer? Nós vamos substituir um hidrogênio do metano pelo NO2. Então sai o hidrogênio com aquele OH e forma água. Então trocamos o H pelo NO2. Isso é a nitração. Na próxima tela, a sulfonação, não é? Então temos lá um alcano, que é o metano como exemplo. Sulfonação é essa reação com ácido sulfúrico. Então olha ali em cima está escrito ácido sulfúrico, né? De outra forma, HO, que é o que eu preciso trocar depois, não é? SO3H. Então na sulfonação nós vamos tirar um hidrogênio do metano e colocar o SO3H, aquele OH do ácido com o H forma água, não é? Então substituímos o H pelo esse SO3H. Isso é sulfonação. Bom, então o que acontece agora? Nós vimos alguns exemplos com o metano, né? Uma cadeia com um único carbono. Se na cadeia carbônica eu tiver mais de 3 carbonos, essa substituição pode acontecer no carbono terciário, no secundário ou no primário. Então eu vou formar produtos diferentes. A velocidade com que essa reação ocorre, ela é diferente. Então carbonos terciários reagem mais rapidamente do que o secundário, do que o primário, não é? Então na hora de substitui-se mais rápido no carbono terciário, depois no secundário, depois no primário, formando mais de um produto. Então nós vamos ver um exemplo com essa substituição com uma cadeia com mais de 3 carbonos. Então nós temos ali a cadeia, não é? O propano. Então nós vamos fazer uma cloração. Então nós vamos substituir. Você vê que no primeiro ali nós temos a substituição, o cloro, não é? Está no carbono 2, então 2-cloropropano. E o cloro na de baixo está o cloro no carbono 1. Então eu formo 2 produtos diferentes. O cloro substitui no carbono secundário e substitui no carbono primário. Bom, então agora nós vamos ver algumas substituições em anéis aromáticos. Como é que isso acontece? Vamos lá. Então a halogenação agora em aromáticos, não é? Nós temos o benzeno, nós vamos substituir o hidrogênio do anel por um cloro, fazendo uma halogenação, uma cloração, formando o que a gente conhece por cloro-benzeno, não é? E formando lá o HCl. Então, eu coloquei a sua halogenação, mas a gente pode ter a sulfonação, a nitração, isso é só um exemplo para você substituir em aromáticos. Então, nós também temos a alquilação de Fiedel-Crafts, não é? Nós vamos trocar o hidrogênio do anel benzênico por esse CH3 desse composto aqui. Então, é alquilação porque esse radical é alquila, vem de alcano, não é? Formando, então, o metilbenzeno, conhecido como tolueno, e liberando também o HCl. Então, substituímos o hidrogênio pelo CH3. Agora, na sequência, a gente vai ver um outro tipo de reação. Então, nós acabamos de ver as reações de substituição. Agora nós vamos ver as reações de adição. Para que ocorra isso, o nome, adição. Nós vamos adicionar à cadeia compostos, ou átomos, ou radicais, não é? Então é preciso que nessa cadeia exista uma dupla ou uma tripla ligação. E é justamente o ponto fraco da cadeia. Nessa dupla ou nessa tripla, nós vamos quebrar uma das ligações e acrescentar átomos novos. Então vamos a alguns exemplos. Então nós temos aí um exemplo de reação de adição, né? Tem a dupla, nós vamos quebrar uma das ligações da dupla, ficam sobrando então elétrons livres, é justamente aonde entra, onde você adiciona o cloro. Então agora nós vamos para uma sequência de exemplos de reação de adição. O esquema funciona assim, né? Quando eu vou fazer essa adição, vou quebrar a dupla, principalmente quando for um composto HX, tem um rapazinho chamado Markovnikov que deu essa regrinha, regra de Markovnikov. Se eu vou fazer uma reação de adição com um composto HX, que pode ser HCl, HBr, HI ou a própria água, não é? A regrinha diz o seguinte, o hidrogênio vai entrar no carbono que está mais hidrogenado, não é? Então, na sequência, você vê um exemplo. Eu tenho aí o propeno, temos lá a dupla ligação, nós vamos quebrar a dupla. Então, você tem um dos carbonos tem 2 hidrogênios, e o outro tem um hidrogênio só. Então, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, vai entrar ali no CH2 e o cloro entra no outro átomo de carbono, formando 2-cloropropano, né? Então, essa regrinha é a regrinha de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, agora vamos para alguns exemplos de reações de adição. E é bom que você lembre dessa regrinha para quando for necessário, né? Então, a primeira reação de adição é a hidrogenação catalítica, né? Hidrogenação é essa adição de hidrogênio. Então, nós temos o eteno reagindo com o hidrogênio em presença de níquel, que funciona como catalisador. Aquecemos, né? Esse triângulo indica aquecimento.
Então, você quebra a ligação, quebra a dupla ligação e acrescenta hidrogênios, formando o etano. Na equação de baixo, você tem o etino ou acetileno, também sofrendo hidrogenação catalítica. Quebramos uma das ligações da tripla, entram os hidrogênios, formando o eteno. Na sequência, nós vamos ver uma halogenação, né, que seria a adição de cloro ou de bromo. Então, temos ali o eteno, lembra, a dupla ligação é o ponto fraco. Eu vou quebrar uma das ligações e adiciono o bromo. Então, formando 2 de bromo etano. Na próxima tela, nós vamos ver mais uma reação de adição. Então, agora a adição de um composto HX, que pode ser o HCl, HBr ou HI. Então, nós temos o etino, não é? Nós vamos acrescentar o ácido clorídrico, HCl. Rompemos uma das ligações do etino, então entra o hidrogênio num dos carbonos e entra o cloro na outra. Aí não tem necessidade da regra de Markov-Nikov, porque os carbonos da cadeia estão da mesma forma hidrogenados, né? Então, o cloro entra em qualquer um dos carbonos, formando o cloroeteno. Na próxima tela, nós temos a hidratação. Então, uma reação de adição chamada hidratação, que vai se adicionar água. Então, você tem lá, sempre tem que ter a duplinha ou a tripla. Rompemos umas dessas ligações, não é? Entra o hidrogênio num carboninho e entra o OH, formando o etanol. Então, nós estamos adicionando, quebrando e adicionando coisas à molécula. Na próxima tela, nós vamos ver a adição em anéis aromáticos, não é? Então, está aí o benzeno, nós vamos acrescentar cloro. Então, você vai romper, né, as duplas ligações do anel aromático, do benzeno, e acrescentar cloros. Então, acrescentamos, no caso, 6 átomos de cloro, formando o hexacloro ciclohexano, que é o BHC, que é usado como inseticida, não é? Bom, então nós já vimos reação de adição e de substituição. Nós vamos agora ver reações de combustão. Se você queimar hidrocarbonetos ou compostos orgânicos que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio, o produto formado vai ser CO2 mais água, se a combustão for completa. É bom você se lembrar disso, que é comum aparecer nos vestibulares essa reação de combustão. Só que a combustão também pode ser incompleta. Então nós vamos dar uma olhadinha na tela, não é? E observar os tipos de... Assim, combustão completa, incompleta, como é que pode acontecer isso? Dê uma olhadinha no quadro. Então nós temos a queima do metano, não é? Dependendo da quantidade de oxigênio, eu posso ter uma combustão completa, que é a primeira equação, formando então CO2 mais água. Se a quantidade de oxigênio diminuir, e nós tínhamos 2, passou para 3,5, que seria 1,5 mols ali, não é? Então, diminuindo a oxigenação, você vai produzir CO, e se ela diminuir ainda mais, eu vou produzir só o carbono, que é aquela fuligem, que você vê às vezes no caminhão, lá aquela fumaça preta, não é? Então, por isso o carro tem que estar bem regulado, não é? Para que a quantidade de oxigênio provoque uma combustão completa, não é? Para você não produzir nem CO, que é tóxico, nem carbono, que é essa fuligem. Não é muito agradável você respirar isso, não é? Agora, na sequência, nós vamos ver um outro tipo de reação. Reação extremamente importante, que são as reações de esterificação, justamente para se formar os ésteres, não é? Então, essa reação grave bem, combustão, esterificação, são reações bem importantes no vestibular. Então, vamos à reação de esterificação. Então, para se formar um éster, eu vou reagir um álcool com um ácido, formando, então, o éster mais água. A reação contrária, se eu pegar um éster, reagir com água, vai formar, então, seria a hidrólise, não é? Formaria novamente o ácido mais álcool. Vamos ver um exemplo de uma esterificação. Temos aí o ácido etanóico, que é o ácido acético, reagindo com o metanol, né? Ou álcool metílico. Então, o que acontece? Na esterificação, o OH do ácido carboxílico interage com este H do álcool, formando água, e você vai unir essas pontinhas aí, ó, que sobraram. Então, nós vamos tirar a água e vamos emendar essas coisas, como você pode ver agora no produto. Então, olha lá o que aconteceu, não é? Aquela parte, o CH3 dupla O, é que veio do ácido, o OCH3 veio do álcool e saiu água, formando então o éster etanoato de metila. Agora nós vamos para o nosso último tipo de reação orgânica, que é a saponificação. Também bastante importante. Olha, combustão, essa esterificação e a saponificação para o seu vestibular são muito importantes, não é? Então, saponificação, você fala, pô, parece sabão. E é isso, a reação em que se forma o sabão. Já ouviu falar no interior que as pessoas às vezes matam um porco, não é? Pegam a gordura e misturam com soda cáustica para fazer sabão? É uma coisa parecida com isso que nós vamos ver, a parte química dessa história aí, não é? Então, que tipo de substâncias interagem para formar o sabão? Vamos ver a reação, então, de saponificação. Então, nós temos um óleo ou uma gordura, não é isso? Mais uma base forte, vai formar o sabão mais glicerol. Nós vamos ver um exemplo disso. Então, óleo ou gorduras, não é? São esses ésteres aí, não é? De glicerina, de glicerol, triglicéridos, nós vamos até aprender na próxima aula, não é? Então, nós temos aí o óleo ou a gordura,
interagindo com o NaOH, que é uma base forte, é o que eu preciso de uma base forte. Na hora da reação, então nós vamos trocar esses radicais que estão ali no éster, não é? Pelo Na. Então nós vamos formar 3 molequinhas do R, C dupla O, O, Na+, não é? Então, que é o sabão, que é um sal de ácido graxo, e mais a glicerina. Então, óleo mais gordura, com a base forte, formou o sabão e o glicerol. Vamos ver a próxima tela? Então, o sabão é um sal de ácido graxo. O que é isso, ácido graxo, não é? É um ácido, é um sal com ácido carboxílico de cadeia longa. Então, aquele ácido que deu origem ao sabão tem uma cadeia com mais de 12 carbonos, é chamado de ácido graxo. Nós fizemos a reação de saponificação usando o NaOH, no exemplo que nós demos ali, não é? Isso origina um sabão duro. Se você trocar o NaOH pelo KOH, que é uma outra base forte também, o hidróxido de potássio, você vai obter um sabão mole. Bom, agora nós vamos tentar imaginar como é que seria a ação do sabão para retirar a gordura de um prato, não é? A molécula de água tem uma certa polaridade, ela é polar. A molécula do sabão, onde tem aquele mais e menos ali do Na+, e o O-, é um pedacinho da molécula que é chamado de polar, tem um dipolo elétrico. E tem a cadeia carbônica, que seria a parte apolar. Então vamos tentar entender como é que essas coisas combinam para retirar a gordura do prato. Então nós temos a cadeia ali, representando o sabão, aquele desenhinho com aquele tracinho, aquela bolotinha ali. Então pedaço apolar, que é a parte que não interage com a água, e sim com a gordura. Aquela bolotinha que seria a parte polar da cadeia de sabão, que é a parte que vai interagir com a água. Então tem um prato, tem a sujeira, o sabão vai fazer a ponte entre a água e a gordura, que tem polaridades diferentes. Então a parte apolar do sabão gruda na sujeira. Daí o que aconteceu? Fica aquela pontinha ali, que é a parte polar, que é onde vem a água, gruda ali e formam as micelas dispersas na água e tiramos então a sujeira do prato, não é? Essa é a ação do sabão para retirar a gordura de um pratinho. Bom, então nós vimos hoje as principais reações orgânicas, treinem bastante em casa, principalmente a saponificação, esterificação e a de combustão são bastante importantes, não é? E até a próxima aula. Olá, amiguinhos. A nossa aula hoje é sobre polímeros e biomoléculas, não é? Polímeros, olha o nome, poli, não é? Então são macromoléculas formadas pela união de vários monômeros. Então nós temos monômeros, vão se polimerizar, vão emendando um ao outro, formando essa macromolécula chamada de polímero. Então nós temos aqui um exemplinho, uma brincadeirinha, não é? Quando você começa a pegar o clips e emendar um no outro, então você teria aqui o que a gente chama de monômero, vai emendando um no outro, vai formando uma macromolécula, que a gente pode chamar de polímero, não é? Então existem polímeros sintéticos e polímeros naturais. Nós vamos então falar um pouquinho de cada um deles. Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos de polímeros sintéticos e de naturais. Depois, durante a aula, nós vamos discorrer sobre eles. Dá uma olhadinha no quadro. Então, polímeros naturais, né, nós temos a celulose, o amido, o látex natural, seda, fio da teia de aranha. E polímeros artificiais são esses plásticos, né? Vivemos na época do plástico. Então, polietileno, teflon, nylon, poliéster, borracha sintética, acrílico, são alguns exemplos desses polímeros. Bom, agora o que nós vamos fazer, então, é ver essas reações dos polímeros, as polimerizações. Fiquem atentos que no vestibular, às vezes, não é? Nós vamos fazer um primeiro caso de polímeros, que é polímeros de adição. Então, nós vamos adicionar uma molécula a outra. Então, às vezes, no vestibular, você tem lá umas alternativas. Quais substâncias abaixo podem formar um polímero? Então, fiquem atentos se você tem a dupla ligação. Porque essa dupla ligação no monômero que vai romper e abrir os bracinhos para se emendar uma molécula na outra. Então, nós vamos ver o primeiro caso de polímeros, são polímeros de adição. Para ter um polímero de adição, eu vou ter que ter essa estrutura, né? Esse C dupla C ali, porque é justamente uma das ligações da dupla que eu vou romper. Então, se você olhar no produto, tá ali eu tracejadinho, olha a cor, não é? Então, você quebrou a dupla, sobram valências livres nos carbonos, e eu vou emendar esse C, ligação simples C, várias vezes, olha, N vezes. Então, formando a macromolécula que seria o polímero. Então, vamos primeiro um exemplo de polímero de adição. Então, nós temos aí o polietileno, né? Então, você tem o eteno ou etileno, quebramos a dupla ligação, na presença de catalisador, pressão e calor, formamos o polietileno. Então, a estrutura lá, olha, C, tracinho C, que vai se repetir N vezes, não é? Então, nós vamos emendar isso N vezes, formando o polietileno. Um próximo exemplo. Então, nós temos aí o cloreto de vinila, que seria o monômero,
temos a dupla ligação, você rompe a dupla, vai formar lá então o monômero que vai se repetir N vezes, dando origem ao polímero. É o policloreto de vinila, que é o PVC, para fazer tubulações de encanamento de casa, não é? Próximo exemplo. Então temos aí o tetrafluoretileno, não é? Nós vamos quebrar essa dupla ligação, presença de catalisador, pressão, calor, vamos formar o politetrafluoretileno, que dá origem ao teflon, que você usa na frigideira, devido à baixa aderência que ele tem a materiais, a inércia química, a resistência ao calor, não é? Então eu posso dar nas minhas panelas para que as coisas não grudem, então ele resiste bem ao calor e me ajuda na limpeza dessa panela também depois. A gente agradece a química por isso, né? Bom, então nós já vimos a polimerização por adição, onde o que era importante é ter aquela dupla ligação, onde você vai romper e emendar os monômeros, não é? Agora a gente vai ver uma polimerização por condensação. Então eu vou ter duas estruturas, como se fossem aqui nossos clipezinhos, duas moléculas que podem ser iguais ou diferentes. Essas moléculas, não é, eu vou tirar delas, não é, uma coisinha menor para formar ou água ou HCl. Então eu vou pegar essas duas moléculas, retirar uma parte de cada uma delas e vou emendá-las, né, formando o que a gente vai chamar de monômero. Isso aqui vai se repetir N vezes. Então, numa polimerização por condensação, eu vou ter duas substâncias, vou unir essas duas substâncias e depois polimerizar, não é? Então, vamos ver um exemplo da polimerização por condensação. Então, nós temos ali um poliálcool, um alcano, nós vamos tirar o hidrogênio mais o OH do álcool formando a água, emendamos, então, 2 carbonos mais 2 formaram 4. Essa estrutura com 4 carbonos vai se repetir N vezes, formando o polímero. Então vamos a alguns exemplos de polímeros de condensação. Então nós temos aí o poliuretano, não é? Temos essas duas primeiras moléculas, são moléculas diferentes. Então nós vamos quebrar o C dupla N, vamos quebrar ali o OH do álcool e vamos emendar essas coisas. Então olha para baixo ali, você vê, ó, o N, C dupla O, aparece então um pedacinho do álcool. Essa estrutura que se forma vai se repetir N vezes, formando o polímero, que é o poliuretano, não é? No próximo exemplo, então agora a poliamida ou nylon. Esse nylon que nós vamos ter como exemplo é o nylon chamado de meia-meia, porque as duas moléculas que vão formar o monômero têm 6 átomos de carbono na cadeia. Então é o ácido hexanodioico e 6-hexanodiamina, não é? Então você vê que para formar esse tipo de polímero por condensação, eu tenho um diácido, uma diamina, não é? Eu preciso ter essa estrutura nas pontas para poder emendar uma cadeia na outra. Então nós tiramos o OH do ácido, o H dessa amina, não é? E vamos emendar essa estrutura, na presença sempre de catalisador, pressão e aquecimento. Então você vai ver o produto agora. Então aquela estrutura imensa, não é? Esse monômero vai se repetir N vezes, dando origem ao nylon, não é? Então, se você observar esse C dupla O N, né, é uma ligação amídica, né? C dupla O N é o que indicava a função amida, por isso que é chamado de poliamida, né? Porque você várias vezes esse C dupla O N. No próximo exemplo, nós temos o poliéster, dracon ou terilene, não é? Então nós temos aí o ácido, né, o diácido parabenzoico e 2-etanodiol, né? Então, de novo, aquela estrutura, olha, 2 diácido, diálcool, não é? Então, eu vou pegar o OH desse ácido com o H do álcool e vou arrancar a água e vou emendar essas estruturas. Então, você vai ver o produto. Então, está lá a estrutura, emendamos uma na outra, esse monômero que se formou vai se repetir N vezes. Se você olhar o C dupla O, é o que indica a função éster, não é? Então, por isso é chamado de poliéster, porque nós vamos ter várias vezes essa ligação C dupla O. Então, agora nós vamos ver algumas moléculas, algumas biomoléculas, não é? Então, falamos de polímeros sintéticos e vamos aproveitar e falar de biomoléculas e dentro dessas biomoléculas existem alguns polímeros naturais, como celulose, não é? Então, biomoléculas são as moléculas que formam o nosso organismo vivo, não é? Então são lipídios, carboidratos, as proteínas, não é? Então vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Então os lipídios são ésteres, não é? Ou triésteres, que são as ceras, os óleos ou as gorduras. Os hidratos de carbono ou carboidratos, ou chamados de glicídios também, são os açúcares simples ou monossacarídeos, como a glicose, a frutose, e os polissacarídeos, como amido, celulose. O que vai acontecer? Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, as biomoléculas, né? Moléculas que estão nos organismos vivos. Então, lipídios, carboidratos e as proteínas. Vamos ver os aspectos químicos de cada uma dessas estruturas, né? Porque aspectos biológicos vocês viram em biologia. Então, vamos lá para falar um pouquinho de cada um deles. O que são os lipídios, né?
Nós já vimos que os lipídios são aqueles ésteres, não é? Ou triésteres. Então nós temos os cerídeos, que seriam as ceras, e os glicerídeos, que são os óleos ou as gorduras. Então vamos ver os cerídeos. Então para formar os cerídeos, não é? Que são esses ésteres, não é? As ceras, nós temos um ácido graxo superior e um álcool graxo superior. Quer dizer, são cadeias longas, não é? Então nós temos aí o exemplo do ácido palmítico e do álcool melíssico. Então nós vamos emendar, lembra aquela reação de esterificação? Então um ácido mais um álcool vai formar o éster. Nesse caso, o produto então formado, o éster, né? É uma cera, encontrada na cera das abelhas, não é? Então tá aí o éster, que é um cerídeo. Agora vamos ver os glicerídeos, que são aqueles triésteres, não é? Então, glicerídeos, que são derivados do álcool glicerina, ali, ó, do propanotriol, não é? Então eu pego 3 estruturas, 3 moléculas de ácidos graxos, vou unir a glicerina e vou formar o glicerídeo. Então lembra que glicerídeos são óleos ou gorduras. Então são ésteres, triésteres provenientes da glicerina. Então vamos ver alguns exemplos dos glicerídeos, né, os óleos e as gorduras, para você identificar melhor cada um deles. Então os glicerídeos são divididos em óleos e em gorduras. Os óleos, eles são normalmente formados por aqueles ácidos graxos, né, que dão origem, ácidos insaturados. E você vai identificá-los porque são líquidos a temperatura ambiente. As gorduras já são formadas por ácidos saturados e a temperatura ambiente serão sólidos. Bom, vamos ver alguns exemplos então, né? Óleos de origem animal, o óleo de fígado de bacalhau, óleo de capivara. Origem vegetal, nós temos o óleo de amendoim, óleo de oliva, de milho, de soja. Gorduras, né, que são sólidos, então nós temos o sebo, a banha, a manteiga. E de origem vegetal, a gordura de coco, manteiga de cacau. Outra coisa interessante para o seu vestibular, não é? É que a produção de margarina, por exemplo, pode ser feita a partir dos óleos, que são cadeias, né, lembra dos ácidos insaturados, através de uma hidrogenação catalítica, você forma as gorduras, que são cadeias com ácidos saturados, formando a margarina. É assim que se produz margarina, então, por aí. Bom, agora nós vamos fazer o quê, não é? Já vimos os lipídios, agora vamos para os carboidratos, não é? Ou glicídios, os açúcares. Vamos lá para os carboidratos, então. Então, pensando no aspecto químico, não é? Um carboidrato ou um glicídio, né? São cadeias de poliálcool aldeído ou poliálcool cetona. Você tem na sua tela o exemplo da glicose, que é um poliálcool aldeído, não é? Chamada de aldose, ou uma aldo, porque tem o aldeído, hexose, porque são 6 átomos de carbonos nessa cadeia, não é? Então, uma aldohexose. Na próxima tela você tem o exemplo da frutose. Então, olha, carboidratos ou glicídios são esses poliálcool aldeído que nós vimos na outra. Agora aqui um poliálcool cetona. Então a frutose, poliálcool cetona, ou uma cetose, ou uma cetohexose. Então ceto porque tem acetona, hex porque são 6 carboninhos e ose porque é uma ose, nós vamos ver porque daqui a pouquinho. Então agora nós vamos aprender a classificação dos glicídios, não é? Eles são divididos em oses e osídios. Vamos entender o que são essas coisas todas aí. Olhem para o quadro. Então as oses são os monossacarídeos, elas não sofrem hidrólise e podem ser divididas em aldoses e cetoses. Podem ter até 6 carbonos, né? Como nós tínhamos visto o exemplo da glicose e da frutose. Então são monossacarídeos, não sofrem hidrólise. Isso são as oses. Agora os osídios. Então, osídios são polissacarídeos, né? Esse óligo são vários. Então, os osídios, eles sofrem a hidrólise, justamente, sofrem a hidrólise formando os monossacarídeos, não é? Então, esses osídios podem ser divididos em oligosacarídeos ou em polissacarídeos. Oligosacarídeos são os disacarídeos, é bom que você lembre da sacarose, uma coisa que aparece bastante nos vestibulares, né? Então, sacarose é um disacarídeo, tem os trissacarídeos, e polissacarídeos, amidos, celulose, glicogênio. É bom que você se lembre desses exemplos aí, não é? Agora, uma reação bastante importante que aparece também no nosso vestibular são as fermentações, não é? Fermentação é a produção do álcool a partir de um açúcar. Como estamos falando dos açúcares, vamos ver como é que é uma fermentação, então. Dê uma olhadinha no quadro. Então, a hidrólise da sacarose, pegamos a sacarose, que é um disacarídeo, sofre hidrólise na presença dessa enzima, a invertase, formando glicose e frutose. Isso a gente chama de inversão da sacarose. Na sequência, pegamos essa glicose ou frutose na presença da enzima chamada zimase, formamos então o álcool, liberando gás carbônico, não é? Agora, para acabar, nós já vimos então lipídios, os glicídios, faltam só os aminoácidos que vão gerar as proteínas. Então, vamos lá, o que são os aminoácidos? Então, nós temos aí os aminoácidos, não é?
Então, aminoácidos é uma composto de cadeia mista, temos o C-OH que indica a presença do ácido carboxílico e o NH2 derivado de amina, né, amônia. Então, esses compostos aminoácidos são compostos anfóteros. Tem uma parte que é ácida e tem essa parte que é básica. Então, natureza anfótera, anfiprótica, não é? Temos um exemplo aí que é a glicina. Então, a glicina que é um ácido alfa-aminoacético, não é? Então, em biologia você vai falar de glicina, alanina, são esses meninos aí, os aminoácidos, não é? Uma coisa importante dos aminoácidos é que eles formam as proteínas através da ligação peptídica. Isso é muito importante no seu vestibular, não é? Então, você tem um exemplo de ligação peptídica. Eu tenho 2 aminoácidos. Então, para eu emendar esses aminoácidos e formar a macromolécula chamada proteína, nós vamos tirar o OH do ácido, o H da amônia de uma molécula e vamos emendar isso. Então, na próxima tela você vê o produto disso, né? Olha, esse C-ON, que é a ligação amídica, não é? Formando amida. Então, isso daí, nós temos a formação das proteínas, não é? Então, as ligações peptídicas ligam, unem os aminoácidos, formando as proteínas. Bom, então nós aprendemos muitas coisas nessa aula, né? Foi uma aula bem extensa. Dê uma estudada, boa sorte e até a próxima aula. Olá, amiguinhos. Hoje nossa última aula do curso, uma aula bem tranquila, uma aula light para finalizar, não é? Com chave de ouro, uma aula sobre radioatividade. Então a radioatividade foi descoberta pelo Becquerel, não é? Ele trabalhou com alguns minérios de urânio e ele enrolava esses minérios numa chapa fotográfica, embrulhadinha mesmo, e ela era impressionada, ficava velada, como se tivesse sido exposta à luz. O casal Curie também se interessou por essa descoberta, não é, do Becquerel, e essa turma, então, foi desvendar os mistérios da radioatividade. Bom, primeira coisa importante, da onde vem essa radiação, não é? Dê uma olhadinha no quadro. Então, núcleos instáveis de átomos vão emitir a radiação para adquirir maior estabilidade. Então, se sabe hoje que a radiação é proveniente do núcleo. Todas as nossas aulas ao longo desse nosso curso tratou de reações, coisas maravilhosas que aconteciam na eletrosfera. A radiação é um fenômeno que acontece nesse núcleo instável. Sabe quando você está meio nervoso e começa a jogar umas coisas para fora pela janela, né? É mais ou menos isso. Tá? O núcleo instável ele começa a emitir radiação para adquirir maior estabilidade. Tem 3 tipos de radiação, alfa, a beta e a gama. Para estudar esses 3 tipos de radiação, se faz um experimento muito simples, não é? Material radioativo, passa-se a radiação por placas eletrizadas e vamos ver o que acontece com essa radiação. O que a gente observa no anteparo. Bom, então está lá o material radioativo, não é? Preso nessa caixinha de chumbo. A radiação, então, vai passar por essas placas eletrizadas e o anteparo me permite ver que tipos ou quantos tipos de radiação eu tenho. Então existe uma radiação que atravessa as placas sem sofrer nenhum desvio. Quer dizer, uma radiação que não é nem positiva nem negativa, é neutra. Existe uma radiação que sofre um desvio para o lado do negativo, então deve ser uma radiação positiva. Existe uma radiação que caminha para o lado do positivo, deve ser uma radiação com carga negativa, não é? Bom, então nós vamos fazer uma tabelinha para organizar esses 3 tipos de radiação e as suas características. Dê uma olhadinha no quadro. Então nós temos a radiação alfa, beta e gama. A radiação alfa é justamente a de carga positiva. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais detalhado delas, não é? A radiação alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons lançados por este núcleo. Então, se ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem massa 4 e carga 2. Como ela é meio gordinha, não é? O seu poder de penetração é pequeno. Uma folha de papel é suficiente para reter essa radiação. Já a radiação beta é um elétron que é lançado pelo núcleo. Lembra que a radiação vem do núcleo. Mas é um elétron no núcleo, já vamos explicar de onde veio esse elétron. Um elétron, portanto, a radiação beta, que é esse elétron, tem massa 0 e tem carga -1. O poder de penetração já é médio, como ela tem uma massa bem pequena, ela é mais veloz, tem um maior poder de penetração, mais magrinha. A radiação gama é pura energia, né? Onda eletromagnética. Não tem massa, nem tem carga, então tem um alto poder de penetração, podendo atravessar alguns centímetros de chumbo. Nós vamos tratar de cada uma dessas radiações, entender melhor cada uma delas. Então lembra que a radiação é um fenômeno que acontece num núcleo instável. Ele começa a lançar ou partícula alfa, ou partícula beta, ou a onda eletromagnética gama. Então dá uma olhadinha como é que é essa partícula alfa mais detalhada agora. Então você tem lá um átomo, né, o núcleo desse átomo,
Desse átomo, então, desse núcleo, vão sair sendo lançados para fora 2 prótons e 2 nêutrons. Então, essa partícula alfa, a gente costuma dizer que ela se assemelha ao núcleo do átomo de hélio. Não é? Então, o átomo emite essa radiação, emite a partícula alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Então, na próxima tela, você tem lá o núcleo emitindo a radiação beta. Bom, não existe elétron no núcleo, não é? Então, o que acontece? De onde veio esse elétron? Se você observar a equação que está abaixo, da desintegração de um nêutron, não é? Um nêutron que estava no núcleo, ele se transmuta em um próton, um elétron e um neutrino. Este elétron que é formado neste núcleo, então, é lançado na forma de radiação beta, ficando nesse núcleo um próton a mais. Daqui a pouquinho nós vemos que isso é importante. Então, se lembre, quando ele emitia a radiação beta, o nêutron se desintegrou, emitiu a beta e ficou um próton no núcleo. Então vamos ver quando acontece uma desintegração, um decaimento radioativo, não é? O que acontece com a massa e com a carga dos elementos. Então eu estou lá um átomo, ele emite radiação beta, emite radiação alfa. O que acontece com a sua estrutura? Você se lembra que o que identifica o elemento químico é o número atômico, o número de prótons. Então se esse número de prótons sofrer mudanças, nós vamos ter um novo elemento químico. Então observe algumas desintegrações radioativas. Então a lei de Soddy, a primeira lei de Soddy, diz o seguinte: tem lá um átomo, um elemento radioativo, um isótopo radioativo, um radioisótopo, como pode ser chamado. Se ele emitir uma partícula alfa, a sua massa vai diminuir em 4 unidades e o seu número atômico diminui em 2 unidades. Você se lembra que ele emitiu 2 prótons e 2 nêutrons. Então a massa decai 4 unidades, o número atômico 2. Então no exemplo você vê que nós tínhamos a princípio o urânio, quando ele emite a radiação alfa, sofre o decaimento e vira tório. Então você alterou o número de prótons, alterou o número atômico, se forma um novo elemento. Por isso que existe transmutação, se usa esse nome. O urânio se transformou, quer dizer, após a emissão de radiação alfa, se transforma em tório. No próximo quadro, você tem a segunda lei de Soddy, não é? Então o elemento radioativo, aquele radioisótopo, ao emitir a partícula beta, a massa dele não sofre alteração. Então entra A, perdeu 0, emitiu a beta, a massa continua a mesma, continua A, e o número atômico é acrescido de uma unidade. É importante que você se lembre o seguinte: olhando essas equações, o que entra ali, a massa que entra, o número de massa que entra é igual ao número de massa que sai. E o número atômico que entra é igual ao número de prótons lá que sai. Então tem que haver uma igualdade. Então entrou Z, daí Z mais 1, do outro lado, olha, Z mais 1 menos 1 vai dar Z. Então, para emitir a partícula beta, lembra que ficou aquele próton dentro do núcleo. Então, aumenta o número atômico em uma unidade. No exemplo, nós temos o tório, ele emitiu uma radiação beta, então a massa se conserva, formando então os isóbaros, mesma massa, e o número atômico diferente. Então, o número atômico foi acrescido de uma unidade. Bom, o que acontece então? A radiação é proveniente do núcleo. Então, o elemento pode emitir radiação alfa, radiação beta e a radiação gama, não é? Normalmente, se ele emite a radiação alfa, ele pode emitir junto a gama e não a beta. Então, nunca você vai ter um elemento radioativo emitindo simultaneamente alfa e beta. Então, ele pode emitir alfa, ele para, emite beta, e a gama acompanha, não é uma festa. O que acontece? Esses elementos, então, quando emitem radiação, sofrem essas desintegrações. Então, você percebeu que eu tinha urânio, esse urânio emitiu uma radiação, se transmutou em outro elemento. Existe um período de tempo chamado meia-vida, que é justamente o tempo para que a sua amostra radioativa tenha a sua atividade, a sua massa reduzida à metade. Então, existe uma amostra de material radioativo aqui. Passado esse tempo chamado de meia-vida, que depende muito do elemento, pode ser alguns segundos como bilhões de anos, não é? Passada essa meia-vida, este tempo, aquele material radioativo que eu tinha nas minhas mãos perde o seu poder radioativo em 50%. Perde a sua massa em 50%. Vamos organizar isso num quadrinho para você entender melhor. Dá uma olhadinha na tela. Então nós tínhamos lá o urânio emitindo, por exemplo, radiação alfa, se transmutando em tório. Então vamos supor que eu começo com uma amostra com 10 átomos de urânio radioativo. Passado esse período chamado de meia-vida, não é? Restam só 5 átomos de urânio e formaram então mais 5 átomos de tório. Lógico que ele não desapareceu, não é? Então o urânio se transmutou em tório. Então, se eu tivesse, por exemplo, 20 gramas de urânio, eu teria do outro lado, depois da meia-vida, 10 gramas de urânio. Se o poder radioativo desses 10 átomos era de 100%, era o inicial, após a meia-vida, eu vou ter 50% desse poder radioativo. A gente ainda pode colocar isso num gráfico para mostrar o decaimento de um elemento em relação à sua meia-vida. Dê uma olhadinha no quadro.
Então, temos lá uma massa de uma amostra radioativa, não é? E o tempo vai passando. Então, a massa inicial, m. A massa, quando se reduz à metade, esse primeiro período seria uma primeira meia-vida. A 1/4 da massa teriam passado 2 meias-vidas. 1/8 da massa inicial, passado 3 meias-vidas, não é? Então, o gráfico está mostrando o decaimento de um material radioativo. Bom, agora, esse material radioativo, a gente ouviu falar em usinas nucleares, bombas H, não é? O que acontece? Que processos eu posso ter com esse material radioativo? Então, existe um processo chamado de fissão nuclear e um processo chamado de fusão nuclear. Fissão, olha, uma quebra, não é? Então, é possível você quebrar um núcleo de um átomo atingindo ele, por exemplo, com um nêutron a alta velocidade. Então, eu tenho um núcleo grande, não é? Eu vou bombardear esse núcleo com um nêutron a alta velocidade. Isso vai causar uma quebra desse núcleo em núcleos menores e libera uma energia absurdamente grande, não é? Nós vamos olhar para o quadro e observar isso melhor ali, ó. Então nós vamos ter uma reação de fissão nuclear. Está lá o átomo de urânio, foi bombardeado por um nêutron a alta velocidade. Não é sempre que vai formar bário e criptônio. Essa quebra você não tem muito controle. Vai formar 2 átomos menores, não é? Então quebramos o núcleo de urânio, formamos 2 átomos menores, nêutrons são lançados a alta velocidade e ainda libera uma energia enorme. Essa energia que é o que a gente pode usar na bomba atômica, num reator nuclear. Então, um reator e uma bomba atômica, o princípio que rege ali é da fissão nuclear. Então, para você visualizar melhor, está ali lá o núcleo do átomo de urânio, não é? Essa partícula pequenininha cinza que está chegando seria um nêutron. Então, ele bombardeou o núcleo de urânio, emitiu, no caso, radiação gama, não é? Formou 2 núcleos menores, que é o criptônio e o bário, e emitiu aqueles 3 nêutrons a alta velocidade. O que acontece? Esses nêutrons, não é, podem atingir um outro núcleo de urânio. Então, estaria como se fosse uma sequência, não é? Aquele nêutron que foi lançado a alta velocidade atinge outro núcleo, e essa reação, se não for freada, não é? Você vai ter uma explosão. Então, começa a quebrar vários núcleos, liberando nêutrons. Se você não parar isso, tem a bomba atômica. Quando isso é freado, não é? Você tem um reator nuclear. Acabamos de ver a fissão, vamos falar um pouco da fusão nuclear, não é? Para que haja fusão, eu preciso de núcleos pequenos e temperaturas elevadíssimas. É o que acontece no Sol, por exemplo, né? Fusões nucleares. O combustível do Sol são essas fusões. A energia que a gente recebe aqui na Terra são derivadas dessas fusões nucleares. Então vamos fazer a equação que acontece lá no nosso amiguinho Sol. Dá uma olhadinha. Então nós temos lá átomos de hidrogênio, quer dizer, átomos pequenos, milhões de graus Celsius. Esses núcleos se fundem, formando núcleos mais pesados e também liberando energia. Uma energia muito grande, no caso também é liberaram pósitrons, né, que é a partícula beta positiva. Essa energia muito grande também pode formar então a bomba H, a bomba de hidrogênio. Bom, demos uma noção do que é radioatividade, dos tipos de radiação. Vamos pegar um exercício para a gente resolver, um exercício clássico, não é? Um exercício que pede o número de partículas alfa e beta de uma emissão radioativa. Dê uma olhadinha então. Então, num processo de desintegração natural do urânio, não é? Pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, você forma o rádio. E qual é o número, então, de partículas alfa e beta que foram emitidos nesse processo de desintegração? Então, primeiro, montar a equação. Então, nós temos o urânio, ele diz no texto, né? O urânio sofreu uma desintegração, se transformou em rádio, transmutou em rádio. Então, temos ali, ó, o urânio, ele vai emitir radiação alfa. É importante que você, vestibulando, lembre que a massa de alfa é 4 e a carga é 2, emite beta e se transmutou em rádio. Então eu quero descobrir justamente quantas alfa e quantas betas foram emitidas. É muito simples, não é? Você lembra que o número de massa que entra tem que ser igual ao número de massa que sai. Então você vai igualar, a princípio, os índices superiores. Então você vê ali 238, e vamos lá, x vezes 4, y vezes 0, 226. Resolvendo, o y cai fora e achamos x igual a 3. Quer dizer, x igual a 3 quer dizer que emitimos 3 partículas alfa. Na próxima tela, agora para achar o valor de y, você iguala os índices inferiores, não é? Então nós temos 92, igualando lá x vezes 2, mais y vezes menos 1, mais 88. Então o que aconteceu? 92, eu já achei o valor de x, que é 3, substituo, achamos y igual a 2. Então esse elemento emitiu 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Então por hoje é só, falamos um pouquinho de radioatividade, concluímos o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado bastante, treinado em casa, façam um bom vestibular e até a próxima, qualquer dia.